Estamos de volta, acabamos de ter uma apresentação incrível com a Fernanda Freire sobre o Rotaflow 2, o equipamento de oxigenação por membrana extracorpórea. Opa, aqui então. Olha lá, ó. Os palhaços que estão rodando a feira depois, vocês vêm pra cá. Depois vocês vêm pra cá. Amanhã. Olha o Apolônio ali, ó. É o Apolônio ali. A gente fez uma conversa com eles ontem, pegamos eles no corredor. E a Fernanda fez uma apresentação que foi essencial para complementar ali estruturalmente a aula do professor Hélio Carvalho, também sobre ECMO. Aulas enriquecedoras, lembrando que nós estamos... Inclusive nós temos aqui um especialista. Ó, o broche ali já brilha aqui no meu olho, então sabe muito sobre esse assunto. Mas nós temos um convidado especialíssimo no qual eu estava muito ansioso para conhecê-lo. E eu vou pedir para o Ivins apresentar esse convidado e a gente tem um bate-papo aí, temos um tempo muito confortável para conhecer a história e ouvir bastante sobre a atuação. Exatamente. Para fechar esse nosso último bloco de hoje, né? A gente teve as atividades aí sobre a ECMO e aproveitamos, né, esse gancho para encaixar logo um convidado que é mais que especialista no assunto. A gente vai conversar agora com o professor Luiz Fernando Canel. Ele é professor afiliado do departamento de cardiopneumologia. Eu falei para ele que eu ia falar errado e estou falando errado. Ele faz parte da divisão de cirurgia pediátrica, é também diretor do centro de ECMO e muito mais coisa, porque olha o tamanho desse currículo aqui, rapaz. Não, isso é um resumo. Exato, ó, sumário. Resumo. Tá, mas você falou o departamento, mas de onde? Só pra gente entender a magnitude. Do hospital que está começando agora, chama Instituto do Coração. Você já ouviu falar? Agora, desde janeiro de 1978. Não é? Que inclusive contamos a história de como surgiu, né, no episódio da Marinês. E ontem o Carlos Carvalho contou um pouquinho também sobre a transição da UTI, da UCO, exato, do Instituto Central para o INCOR em 79. Que abriu espaço para a UTI da pneumo surgir lá no sexto andar. Então o INCOR participou da construção de grande parte da saúde do HC e temos aqui uma das grandes referências da cirurgia cardiopediátrica. E eu vou falar errado também, porque o texto é muito grande. Professor Luiz Canel, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco, professor. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aí nesse papo descontraído. Exatamente. Né? Me sentindo um pouco astronauta com esse fone. Só uma história interessante, assim, uma vez eu fui visitar, faz pouco tempo isso, visitar uma paciente, ela falou assim, foi você que me operou? Eu falei assim, sim, você não estava reconhecendo? Não, é que você estava de touca. Como eu sou careca, talvez ela não tenha... talvez esse fone esconde um pouquinho. O Ivens passa pelo mesmo problema. Não, e a gente tem um problema que, assim, o careca, igual, principalmente no meu caso, ele é altamente reconhecível. Então, às vezes eu converso com uma pessoa um dia, aí tô passando em outro lugar e tal, ela fala assim, oi, Ivens, tudo bem? Eu olho pra ela, não lembro muito bem, mas ela vê essa careca de longe e já sabe quem é. Não tem como se esconder o careca. Mas eu te acho fácil quando eu tô aqui procurando você pelo stand. Não, na feira dessa bagunça você vira ponta de referência, velho. Mole. Do lado do careca. Olha. Que absurdo. Mas, professor, quantos anos de INCOR? Quantos anos de medicina? Vamos começar a dar uns passos atrás ainda. Muitos anos, já perdi a conta. Mas INCOR tem desde 1986, quando eu comecei a residência. Eu fiz cirurgia geral no início, depois fui para cirurgia cardíaca. Foram 4 anos de cirurgia cardíaca. Depois fiquei no INCOR, mas no INCOR mesmo eu tive várias mudanças. Eu tive a oportunidade de começar o serviço no Hospital do Sepaco, que na época era associado ao INCOR, então foi assim, o primeiro hospital geral que passou a fazer cirurgia cardíaca numa estrutura de hospital geral. Foi uma experiência muito enriquecedora para nós, assim, eu que estava começando. Nessa época foi o Dr. Fábio Jatene, que era o chefe do serviço. Nós montamos o serviço naquele hospital e foi um desafio, foi um grande desafio. Depois, em 2013, eu tive a oportunidade de ir para Brasília, né? Como eu sou um cirurgião que fazia pediatria e adulto, eu era um cara 2 para 1, né? Então... versátil. Isso é muito valioso no mercado, né, professor? Bastante. E isso foi bom. Eu fui como diretor do serviço de cirurgia no INCOR DF, na época, e foi um desafio também, chegar num hospital diferente, que era um hospital militar. A gente era civil dentro do hospital militar, isso trouxe muito jogo de cintura de ambas as partes, né? Tanto nossa como do setor militar, para reconhecer um civil autônomo dentro do hospital deles, com uma outra área.
E aí foi uma experiência muito grande também, desenvolver um hospital dentro do Centro-Oeste, numa época que quase não tinha hospital de referência. A gente levou um serviço de cardiologia, cirurgia, cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca pediátrica, transplante. Então nós fomos o primeiro transplante, a gente fala que foi o primeiro transplante que saiu do hospital vivo, né? Eles tinham feito um transplante antes, mas o nosso foi de fato o primeiro transplante cardíaco. A primeira ECMO viva, né, criança, foi nossa lá em 2008, logo no início. O professor Carlos aí. Professor Carlos Carvalho no vídeo aqui, senhoras e senhores. Então, assim, foi uma experiência muito grande, muito enriquecedora, né? Depois, em 2011, eu voltei para o INCOR, né? E estou lá desde então. Então, essa é uma jornada grande já dentro da instituição, conhecendo todos os caminhos, grandes professores dentro da escola, né? E a oportunidade de a gente explorar isso em ambientes adversos, tipo Brasília. A gente chegou com uma marca forte dentro de uma cidade, como uma cidade interior, né? Uma cidade que tinha seus problemas. Não sei se vocês são do interior, mas assim, no interior, quando chegava alguém de fora, né, e mexia com qualquer menina, mais feia que fosse, era motivo para briga. Né? Então, assim... Tem o bairrismo ali, né? Muito. Mas é surpreendente porque quando o professor comentou que fez a implementação, eu imaginava que isso tinha sido muito antes, mas 2008... Foi 2003. 2003, mas ainda assim é muito recente. Muito recente. Em vista do que é a história da cardiologia brasileira. Inclusive, já quero perguntar aqui, ele iniciou a residência no INCOR em 1986, então já imagino que tenha sido aluno de professores como o professor Zerbini, como o professor Jatene. Eu tive o prazer de, inclusive lá no próprio CEPACO, acompanhar algumas cirurgias do Puig, enfim... Quem foram os seus grandes mestres, seus grandes mentores, e hoje o senhor um grande mestre, um grande mentor, inclusive um cirurgião cardíaco adulto e pediátrico, eu tenho medo até de dar um copo muito quente, muito gelado para preservar essa mão. O seguro dessa mão aqui, rapaz, tá caríssimo o seguro dessa mão aqui. A mão aí é valiosíssima. Quem foram seus grandes mestres para o senhor hoje ser o grande mestre das novas gerações? Bom, o professor Zerbini foi um grande mestre. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo como professor. Quando eu cheguei no INCOR, era o professor Adib, que era o responsável, né, o chefe do serviço. Mas eu tive a oportunidade de vê-lo operar algumas vezes e algumas palestras dele. E era uma pessoa extraordinária, assim, tinha uma energia muito forte quando falava. Eu lembro que num congresso no sul de Minas, né, o público ia vê-lo, né, então enchia o auditório, a forma como ele falava e cativava. Então, realmente acho que nos ensinou muita coisa, a liderança, aquele aspecto ele tem aquela frase famosa que nada resiste ao trabalho. Realmente acho que isso nos norteou e nos norteia até então. O professor Adib foi um outro grande mestre também, tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com ele. O professor Fábio, depois o filho dele, muito próximo. Né? E dentro do INCOR, assim, falar nomes, eu acho que tem muitas pessoas. Né? Todos os nomes são importantes. Todos os nomes são importantes. E eu acho que cada um deles contribuiu com parte da formação. Tive muita oportunidade também de, dentro da Beneficência Portuguesa, conhecer o Zé Pedro no início da carreira. Né? Então, assim, era uma pessoa que me ensinou muita coisa. O Zé Pedro teve uma formação fora do Brasil, que era uma coisa difícil na época. Ainda hoje tem poucas pessoas que retornam ao país e conseguem traçar uma carreira aqui dentro da cirurgia. E ele foi muito importante, porque ele me trouxe visões diferentes de uma coisa que a gente via com mais dificuldade sendo brasileiro. Então foi um grande mestre, sem dúvida nenhuma, aprendi muito. Tive a oportunidade de trabalhar com ele alguns períodos da minha vida, então isso aumentou bastante, enriqueceu muito. E líderes externos, né? Tem muita gente no exterior que você vê a sua trajetória, teve a oportunidade de visitar serviço. Então, eu acho que a formação de uma pessoa, cada um que passa para a nossa vida contribui para uma parte. Não dá para dizer que é uma única pessoa. Então, são grandes mestres que nos ensinam tanto o que deve e o que não deve ser feito, né? E você aprende na prática ali. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, e você consegue. E talvez aprender com os erros foi a grande lição dessa minha trajetória. Que legal. Nesse momento, a Amanda, né?
nossa... O Igor tá tipo assim, eu tô trabalhando. Acabou de chegar aqui com algumas garrafas. Se o Abner reclamar, você manda ele vir falar com a gente, Igor. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando tá na câmera do professor Canel, vocês conseguem ver uma movimentação ao fundo, porque tradicionalmente aqui na Getting a gente tem o coquetel da quarta-feira. Então, já algumas edições aí, a Getting foi a pioneira em começar esses happy hours que hoje tem todos os stands aqui na feira. E tradicionalmente o daqui acontece todas as quartas-feiras e acabou de começar às 18 horas. Às quartas temos coquetel. Exatamente. Esse é o lema, todas as quartas-feiras na feira hospitalar. Visitem o stand da Getting, porque a gente passa mal aqui. A gente tem um foco, como eu te disse, em conhecer um pouquinho da história do convidado. O senhor falou que foi fazer cirurgia geral, né? E depois foi para cirurgia cardíaca. Quando você foi para cirurgia geral, você já tinha essa intenção de seguir para cirurgia cardíaca ou foi algo que surgiu durante a residência? Não, acho que a cirurgia cardíaca, ela surgiu na minha cabeça de fazer cirurgia cardíaca no segundo ano da faculdade. Nossa, cedo assim? Bem cedo. Na verdade, teve uma história até interessante. O meu primeiro trabalho publicado foi em psiquiatria. E Legal. eu tinha uma vontade de fazer psiquiatria no início. Depois eu tive uma certa decepção, porque de uma certa forma não era bem o que eu imaginava da psiquiatria. E dentro da outra, a segunda opção, que era a cirurgia cardíaca, foi a que eu persegui o tempo todo. E foi interessante que eu ganhei nessa época, no segundo ou terceiro ano, tinha um dos amigos de uma turma mais avançada, que ele tinha um livro que o avô dele tinha ganho, que contava a história da cirurgia cardíaca. Na verdade, era um livro atual, de 1959, quando estava começando a cirurgia cardíaca, né, com todas as experiências e todos os centros ao redor do mundo em cirurgia cardíaca. Eu guardo esse livro até hoje com bastante carinho, né, mas eu sempre tive esse lado cirúrgico e esse lado dentro da cirurgia cardiovascular. Né. Na época da faculdade, eu fui professor, primeiro monitor, depois professor dentro da técnica cirúrgica. Eu fiz faculdade em Santos. E no final da aula, a gente pegava o cachorro, né, que na época usava bastante, a gente tinha mais facilidade que hoje, muita coisa mudou. Sim. Né, e a gente fazia coração-pulmão isolado, né, para estudar fisiologia na época, assim, ver aquilo funcionando fora e era uma coisa que não fazia parte da técnica cirúrgica, mas a gente tinha uma caixa própria de cirurgia, então eu fazia cirurgia torácica e cardiovascular desde essa época, nessa intenção, na visão de fazer a especialidade. Então sempre foi muito, se perguntar por quê, não sei te dizer, mas era algo assim que sempre... Mas sempre, influenciou diretamente o direcionamento, né? Com certeza, nunca... Porque na verdade vocês sabem, a vida nossa não é tão simples e você tem que ter uma visão de que você gosta, é uma paixão por aquilo. Caso contrário, você não consegue simplesmente falar, eu vou fazer isso, porque você tem sempre as suas dificuldades, né, ao longo da sua vida. É super interessante a gente fazer um retrospecto da história da cirurgia cardíaca, porque é relativamente jovem, muito jovem em relação ao tempo de toda a história da saúde. Mas a evolução, a tecnologia, o avanço não só da estrutura, da técnica, mas o avanço do conhecimento e os resultados, eles são cada vez maiores, né? E o professor Luiz, ainda estando dentro de um centro de referência, um dos maiores centros do mundo, ele sente, percebe, mas isso até mesmo nas cirurgias mais complexas. Ali foi criada a cirurgia de transposição de grandes vasos, grandes nomes surgiram ali, os primeiros grandes transplantes, enfim. O quanto que esse avanço ele acaba contribuindo diretamente com a dinâmica da saúde nacional. Eu vou além. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são os principais problemas. Os hábitos de vida modernos, eles aumentam ainda mais o risco disso. O quanto esse avanço ele está acompanhando o problema das doenças cardiovasculares, né? Qual é o impacto desses hábitos modernos e do que nós temos hoje na cirurgia cardíaca para a saúde da população? Você fala em termos de Brasil. Brasil. Eu tenho uma visão muito assim, os nossos pioneiros, eles foram muito além da época. Eles estavam passo a passo com o resto do mundo. A gente não devia nada para o resto do mundo. Com o passar do tempo, parece que o país cresceu e nós ficamos um pouco parados. Eu diria assim, não é que a gente
regrediu, mas a gente não avançou o que poderia ter avançado. Acho que isso tem algumas explicações, né? Então, a primeira delas é que existe ainda um conceito de que a especialidade não é o mais importante na saúde. Você precisa da saúde básica, você precisa ter talvez uma preocupação maior com doenças mais comuns do que as doenças mais complexas, né? Porque você estaria investindo muito em menos coisas, né? Então, talvez isso seja uma coisa que trouxe uma certa dificuldade e ainda traz uma certa dificuldade, em especial na incorporação de tecnologia, né? Porque cada vez mais a gente vê que você precisa de mais e mais tecnologia e você não consegue o financiamento para isso, né? E muitas vezes a gente se acomoda, tipo, eu não tenho recursos, então eu vou fazer como posso. E a gente é muito bom em improvisar, né? Mas essa improvisação tem um preço, né? E eu acho que isso talvez seja o preço que a gente paga hoje. O que eu quero dizer com isso? Hoje você ainda tem uma dificuldade enorme, a gente não cresceu o que deveria crescer, a gente tem uma população enorme não atendida. Na nossa área, na cirurgia cardíaca pediátrica, por exemplo, a gente não faz 50% da necessidade populacional, né? E o que é interessante é que assim, a saúde da criança, né, ela é muito importante porque hoje a mortalidade infantil só vai diminuir se nós tivermos mais cirurgia cardíaca pediátrica com sucesso, com baixa mortalidade, ou seja, atendendo mais crianças com baixa mortalidade, porque isso vai reduzir a mortalidade infantil, porque ela é a segunda maior causa de morte no primeiro ano de vida. Uau! Então, assim, a cardiologia pediátrica, hoje, ela ocupa um espaço mais importante que o câncer infantil. Então, talvez esse desenvolvimento, eu acho que a gente evoluiu bastante e tudo mais, mas ainda não teve um impacto populacional tão grande quanto poderia ter. A gente trabalha muito nisso, eu pessoalmente tenho trabalhado há muitos anos junto ao Ministério. O Ministério tem grandes técnicos lá tentando arrumar isso, mas o país é muito grande e não há uma solução para o país todo. Eu acho que é muito regional o problema. Mas acho que seria mais esse aspecto, né? Então a gente poderia ter evoluído mais, porque nós começamos muito grande. Mas de uma certa forma, por restrição financeira, outras dificuldades, não só essa, talvez formação de pessoas, a gente tem ainda esse déficit, né, de formação de pessoas. Eu acho que a gente meio que estagnou e poderia ter sido chegado num ponto muito maior do que nós estamos hoje. Historicamente, da onde que época que surge a cirurgia cardíaca? Porque para o público geral, a cirurgia cardíaca talvez seja o maior impacto que você pode fazer numa pessoa. Tem aquela visão de que, nossa, vai abrir o peito, mexer no coração, né? Da onde que surge, que época que surge a cirurgia cardíaca? É interessante isso, porque o coração era intocável, né? Tipo, em 1800 e alguma coisa, falava assim, quem tocar no coração, esse cirurgião deve ser excomungado. É coisa que não pode ser feita. Na verdade, sim, o grande problema era como parar o coração, em especial tratar internamente ou tratar os defeitos, parar o coração e como é que eu ia deixar esse paciente vivo, né? E a história começa por volta dos anos 50, 52, 53 e tal, com o advento das máquinas de circulação extracorpórea, né, que a gente foi desenvolvido, né, mais ou menos nesse período, mas simultaneamente muita gente procurava outras soluções. Então tinha o frio, né, colocar uma criança dentro de uma bacia com gelo. Caramba. Aí parava o coração durante um tempo, operava rapidamente o problema e reanimava a criança. Tem relatos de cirurgias que tiveram sucesso? Sim, sim. Na verdade, sim, o maior sucesso, na verdade, foi o que se chamava com circulação cruzada, né? Que foi, na verdade, eles consideram o pioneiro da cirurgia cardiovascular esse tipo de procedimento, que era usar o pai ou a mãe como coração-pulmão, caramba, cruzando as circulações, mimetizando uma circulação fetal. Fazer uma ponte. Tirava o sangue da criança, passava no corpo do pai ou da mãe e voltava oxigenado para a criança e conseguia operar a criança. Se você for pensar, a mortalidade poderia ser 200%. Sim. Mas eles operaram nesse momento, no início da cirurgia cardiovascular, 25 crianças, né, com mortalidade baixa. Assim, eu nunca imaginei que isso poderia ser possível. Caramba. Não, era uma coisa inimaginável hoje, mas deu com muito sucesso.
Depois, com o advento da circulação extracorpórea, eu acho que isso veio só melhorar, mas a circulação extracorpórea ainda é um desafio para a gente. A gente, em especial no país, a gente tem várias dificuldades, mas eu acho que foi um grande avanço aí quando apareceu a máquina coração-pulmão, né, que permitiu que crescesse a cirurgia. E faz total sentido agora do porquê a gente teve duas atividades anteriores a essa falando justamente de ECMO e tudo mais, né? Uma coisa encaixa perfeitamente na outra. Né? Faz todo esse sentido. Dentro da cirurgia pediátrica hoje, né, da cirurgia cardíaca, qual o principal problema que a gente tem hoje a se resolver? É porque eu tenho uma visão que... Então, né? o senhor tem tempo. Se quiser listar, não tem problema. Não, na verdade, sim, eu vou falar uma coisa. Eu acho que nós passamos um desafio grande hoje, em termos de país, que é o trabalho em equipe. Eu acho que, assim, outras especialidades, elas talvez não precisem tanto quanto a gente de um trabalho em equipe. E eu acho que isso foi talvez um obstáculo maior que a gente tem no tipo de sociedade nossa e no tipo da forma como nós trabalhamos, né? Então você tem muita gente trabalhando em 10 hospitais, sei lá, 3 hospitais, 4 hospitais, sei lá quantos hospitais, né? Essa não dedicação tem um preço, né? Você não consegue formar um time que realmente o foco é o paciente, né? E isso é um grande problema que a gente enfrenta hoje. Tudo que é mais complexo e precisa de um grupo trabalhando bem direcionado, focado. E é interessante isso, porque quando a gente recebe visita de fora, atualmente nós estamos com uma parceria com um grupo de Toronto, né? E eles falam assim, ó, vocês têm tudo aqui. E realmente, chega alguém de fora, entra no hospital, nós mesmos somos um hospital público, né? Tudo bem, é um hospital de referência, diferenciado, mas ele entra naquele hospital e vê o que nós temos lá, ele fala, pô, eu posso operar aqui e vai dar tudo certo, né? E, na verdade, a gente perde em processos e perde em equipe. Talvez seja esse o grande desafio, e o desafio o que a gente mais trabalha hoje, na verdade, é isso. É como a gente consegue juntar os vários silos que existem dentro do hospital para trabalhar com foco no paciente, né? Então, acho que esse vai ser a virada. A hora que a gente aprender a fazer isso, aprender que a gente não precisa de muito para ter bom resultado. E uma outra coisa é medir os nossos resultados, que eu acho que é isso também que é outra coisa importante, né? Poucos hospitais conhecem o seu resultado, né? Em especial o seu resultado comparado ao de outro, né? Isso é mais difícil ainda. Esse olhar. Então, assim, esse benchmark só é possível se você participar de um registro, de um banco de dados forte que te dê um feedback dos seus indicadores, para saber se você está indo na linha certa ou não. E a partir daí, talvez aprendendo com esses erros, aprendendo de onde você está falhando e tal, né, mais esse trabalho em equipe, em conjunto, foco no paciente, talvez a gente consiga ir para um outro patamar. Eu já atuei em uma UTI de cirurgia cardíaca há alguns anos da minha carreira e, de fato, a interação interdisciplinar ela é diferente em relação às outras experiências que eu tinha na minha carreira. É muito ativa, é muito dinâmica, é muito rápida. Todos os profissionais eles são muito atuantes no cuidado, no processo. Nós somos fisioterapeutas na funcionalidade do paciente, que vai trazer um impacto direto sobre o desfecho do pós-cirúrgico também. Enfim, isso é uma coisa que me chamava a atenção, inclusive era um dos setores que eu mais gostava de trabalhar na minha história como fisioterapeuta intensivista, justamente por conta disso. Eu sentia que a engrenagem ela rodava melhor do que eu sentia em outros setores, por conta desses aspectos culturais, essas fronteiras que existem, que deveriam ser fronteiras amigáveis, mas são quase fronteiras degladiadas entre algumas profissões, né? E que foram muito importantes aí para o meu amadurecimento profissional. Então, de fato, eu entendo muito isso como um profissional atuante no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Chegou a atender também, Ives? Muito. Quando no meu 4º ano de faculdade, comecei a fazer estágio não obrigatório na UTI, porque a gente não tinha estágio obrigatório pela faculdade em UTI. E junto com a UTI tinha uma UCO, lá na Santa Casa de Presidente Prudente. Fiz o Nesp lá em Prudente.
E aí, na UCO, ficavam os pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca também. Tinha cirurgia quase todos os dias lá. 1, 2 por dia, assim. Então, nessa época eu atendi muito. E eu trabalhei no Hospital do Servidor Público Estadual, que a gente também tem cirurgia cardíaca. Lá não tem nos pós-operatórios de cirurgia cardíaca. E aí, obviamente, a gente continuava a reabilitação lá na enfermaria e ambulatório. E eu achei legal a resposta de ser trabalho multi. Não um grande desafio. Não, é super interessante esse olhar. Porque realmente é um desafio, e é um desafio em todas as áreas, né? Assim, na UTI pra gente hoje, o trabalho multi é um desafio e é o diferencial. Então acho que essa visão é muito interessante, porque se a gente ser mais multi em todas as áreas, acho que realmente a gente vai ter resultados muito melhores, né? A gente vai ter um desfecho para o paciente e um trabalho em equipe muito mais fácil, muito melhor de se fazer, mais tranquilo. Inclusive, por falar em equipe multi, o professor Caneu, casado com uma fisioterapeuta. É mesmo? Sim. Conhecemos ou não? Cara, ele me contou o nome dela, não me é estranho, mas eu não a conheço. Mas eu acho que eu já ouvi o nome dela, já devo ter lido alguma coisa. Eu vou pedir pro senhor falar para eu não falar o nome errado. Quer mandar um abraço? Porque eu não vou falar errado tudo aqui nesse podcast hoje. Bom, a Ida, ela chama Ida Turqueto, ela trabalhou no São Camilo. Na verdade, sim, a gente se conheceu no INCOR, né? Eu era residente, ela era fisioterapeuta na época da Marinês. E aí a gente se conheceu dentro dos plantões que se cruzava, assim. A gente acabou casando, nós estamos há 40 anos juntos já, então assim, um bom tempo já. E hoje ela, e assim, é interessante que quando eu fui para Brasília, ela foi como fisioterapeuta e ela que montou o serviço lá de fisioterapia. Legal. E o pessoal sempre pergunta, vocês conseguem trabalhar juntos? Como é que vocês estão o dia inteiro trabalhando e tal? Mas acho que vem também essa questão da equipe, né? Então, assim, você, profissionalmente, a gente é uma coisa e claro que se mistura um pouco as coisas, mas é questão de você consegue dosar as duas coisas muito bem. Quem taquicardizou quem? Acho que, sei lá, eu... Mútuo. Olhou, deu aquela taquicardia. Imagina você se apaixonar no INCOR, eu acho que é duplamente romântico. Não, é verdade, pô. É coisa do coração. É do coração. Não tem como não falar que vai dar totalmente certo. Tocaram meu coração no INCOR. Quem foi o cirurgião? O cirurgião cardíaco. No caso dela foi. No caso dela foi. E hoje ela continua trabalhando com a gente assim, lado a lado, né? Ela faz pesquisa hoje na área de exercício, ela hoje não atua mais na fisioterapia, mas ela faz exercício e cardiopatia congênita, tem uma linha grande em univentriculares. E a gente divide sempre essas... eu na área cirúrgica, ela acaba vendo meu paciente depois, né? O segmento do grupo todo de uma forma... Acho que é interessante, é uma vida... Temos 2 filhos, os 2 estão fora do país já há algum tempo, né? Minha filha está na Holanda, terminando a faculdade dela, e meu filho hoje está em Singapura. Mas com 16 anos ele foi para os Estados Unidos, ficou lá o tempo todo, e agora está em Singapura. Então a gente está, os 2, o tempo todo sozinhos, dia e noite, né? Trabalho, casa e tal, mas é uma vida boa, não tenho o que reclamar, pelo contrário. Vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma analogia piloto de avião. Quantas horas de voo? Já conseguiu contabilizar mais ou menos quantas cirurgias, quantas horas de cirurgia? Desde 86 como residente deve estar ativo. Tem uma estimativa ou não, professor? Impossível estimar isso. É difícil, né? Não dá pra... Assim, não sei, nunca parei para pensar. Tinha que fazer igual piloto de avião, né? Tem tantas 1000 horas de cirurgia cardíaca. Não, acho que isso existe, mas você sabe que o que marca muitas vezes, assim, a gente sempre marca pelos casos difíceis, né? Como se aquele fosse a última vez que eu vou enfrentar aquilo, mas pelo contrário, ele faz você crescer para enfrentar novos casos. Então é difícil você ver número, você vê pessoas, você vê situações, você vê experiência. Talvez não tenha esse número exatamente, mas com certeza mais de 100 casos por ano, então, 3, 4 mil, 5 mil casos. E da história, qual foi o mais marcante, o mais impactante? Difícil dizer, mas muitos. Eu acho que tem aquela história que a gente falou, na verdade tem muito mais do que só... É uma vida, né? Eu acho que na pediatria tem muito isso, né? Você tem uma relação mãe, pai, a criança, né? Todo o pediatra, né? Então, é toda uma relação multidisciplinar. Então,
marca, cada caso marca. São casos difíceis, né? A gente tem um grupo muito atuante de transplante, por exemplo. Então, assim, a gente tem casos desafiadores cada vez mais no transplante. Então, eu acho que são muitos casos. É claro que eu lembro de casos importantes, como esse caso de ECMO que a gente teve em Brasília. Foi um marco, digamos assim. Né? O primeiro transplante em Brasília, uma coisa que foi importante, né? A minha primeira cirurgia com o professor Adib, que... Uau, imagino que tenha sido. O professor, tudo mais, você, né, em campo junto. Então, assim, são marcos que você vai vendo, casos difíceis. Então, é difícil dizer qual foi o caso que mais marcou. Todos foram muito marcados, assim, muito marcantes. Você falou de primeira cirurgia. Você lembra qual foi a primeira cirurgia que você era o chefe da sala? Eu não lembro do chefe da sala, mas eu lembro da primeira cirurgia minha. Foi no INCOR. Era uma cirurgia não muito complexa. Eu estava me ajudando. Foi a primeira vez que eu assumi como cirurgião. Eu lembro que a gente fazia até... Eu devo ter até o histórico dela, porque eu guardava, assim, encadernava, tipo, a minha primeira cirurgia. Mas foi interessante por quê? Porque nesse dia nós tivemos um incêndio no ar-condicionado do INCOR. Meu Deus! Pô, logo na primeira? Aí não dá para esquecer mesmo. Né? E no bloco cirúrgico do INCOR, o antigo, o centro cirúrgico ele não tem contato nenhum visual com o exterior. O que chamou a atenção foi assim, o pessoal falando baixinho, né? Tipo assim, tá acontecendo alguma coisa lá fora, não sei o quê, blá, blá, blá. E até que foi assim, olha, dá para vocês serem um pouquinho mais rápido, que parece que está tendo um incêndio. Olha que tranquilo. Então assim, foi Em outras palavras é aquele, mantenham a calma e te deixa desesperado, né? Exatamente, então foi marcante, eu acho que isso marcou bastante. Essa foi uma cirurgia bastante marcante. Agora, de responsabilidade mesmo, acho que o que mais me marcou foi a minha volta para o INCOR, do CEPACO para o INCOR. Como eu falei, a gente era um apêndice do INCOR, né? A gente era um centro cirúrgico à distância, então a gente operava os casos do INCOR no CEPACO através de um convênio. E isso foi antes do PUIG, até o PUIG foi depois que ele foi para lá. E quando a gente chegou na minha volta, eu tinha uma missão, que era fazer 3 cirurgias na mesma sala, das 7 às 7. Que era uma coisa que a gente não conseguia fazer na dinâmica. Uma meta pessoal. Não, era uma meta da instituição. Ah, tá. Para aumentar o número de cirurgias que era possível realizar. Porque, na verdade, a gente fazia isso no CEPACO, mas era uma outra estrutura. No INCOR não tinha esse histórico, digamos assim, essa cultura, né? Então, a gente foi lá com esse projeto. A gente tinha que mostrar que era possível internar o doente na véspera, operar em 3, 4 dias. Eram casos simples, não eram casos complexos, mas casos selecionados. Mas querendo ou não, roda o fluxo. Exatamente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu assumi uma responsabilidade dentro do INCOR forte, pesada, assim, foi talvez a minha primeiro teste. E a nossa aceitação era assim, era um grupo meio independente dos outros grupos para fazer esse programa, né? E o meu chefe na época ele falou assim, não, você não vai fazer isso aqui. E que eu era ligado à cirurgia pediátrica. E o pessoal a diretoria falou, não, você vai fazer. Então foi uma cirurgia muito tensa, né? De a gente cumprir aquela meta, mostrar que aquilo dava certo, mas tivemos todo o apoio dos professores da época e tudo mais, e conseguimos fazer. Então, isso foi, acho que, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser o responsável por um programa, né? E depois teve Brasília, que foi uma outra história, sim, tal, mas acho que esses 2 fatos me marcaram bastante. Uma como residente ainda e a outra como já médico formado e que tive essa oportunidade. E hoje é rotineiro lá, esse fluxo acelerado de cirurgias mais simples. Sim, mas na verdade isso aí era um programa específico, isso foi incorporado, na verdade, no dia a dia. Então isso não tem muita... Show. Hoje em dia já é normal. Não, eu adoro essas histórias, essas construções do que hoje são fluxos muitas vezes tão naturais que os profissionais que estão dentro desse fluxo nem percebem quais foram os trabalhos para construir, para estruturar, para tornar tudo isso realidade. Isso está registrado em artigo, nós conseguimos publicar. Legal. Que legal. Qual que é o tipo de cirurgia mais comum hoje que o senhor participa? Assim, qual que tem mais volume?
Na verdade, assim, eu sou da parte pediátrica, né? Na verdade, a gente chama de pediatria, mas a criança, uma vez operada, ela vai ter uma jornada a vida toda. Então, ela reopera e vai chegar na fase adulta e vai ter que reoperar e até chegar até o transplante, alguns desses casos, né? Então, assim, as mais comuns são os defeitos septais. Esses são os mais comuns. Mas tem, dentro da nossa estrutura, nós temos de tudo, né? Nós temos a hipoplasia de coração esquerdo, os neonatos, os pacientes adultos. Eu tenho me dedicado muito ao adulto, a essas reoperações. Então, eu faço muito caso de reoperação e me dedico também à parte de assistência circulatória, que foi o motivo aí a ECMO é uma delas, né? E na verdade, sim, eu acho que a ECMO tem toda uma história interessante também de como aconteceu, né? Da gente conseguir fazer ECMO aqui no Brasil. Mas mais comum, assim, talvez seja 30% mais ou menos de cada faixa etária. Neonato um pouco menos, uns 15%. As crianças a partir de 1 mês até 1 ano, uns 30%. Os maiorzinhos de 1 ano até 18, 30%. E o adulto mais ou menos 30%. Bem divididinho, né? Mais ou menos e isso. aí tem pacientes que o professor operou lá na juventude, agora na fase mais adulta. Tem paciente do CEPACO voltando hoje, né? Depois de 15, 20 anos para retrocar uma válvula ou fazer alguma coisa assim. É interessante, você puxa aqui e você também vê, puxa vida, será que se eu tivesse feito diferente, que a sua cabeça vai mudando, né? Eu sempre falo assim, tudo que você faz no início vai repercutir mais tarde. Então, assim, é muito importante é uma jornada, não existe um único procedimento. A criança é muito diferente do adulto, né? Então você tem várias, ele vai crescendo, vai modificando e você vai ter que fazendo essas reoperações ao longo da vida. Tá, mas o professor dá uma premissa aí que me deixou curioso. Como que foi essa história da chegada da ECMO no Brasil? Bom, na verdade, sim, a gente começou a fazer ECMO no Brasil nos anos 2000, mais ou menos, tá? Mas já muito atrasado comparado com Estados Unidos e Europa, né? Isso teve um motivo, na verdade. A ECMO foi muito usada na neonatologia, mas nós aqui, por um problema de distância, a cirurgia cardíaca estava distante da pediatria, do berçário, né? A gente quase não teve essa oportunidade de usar nesse tipo de paciente. Daí apareceu óxido nítrico, ventilação, que vocês conhecem, alta frequência, etc. e tal. Muitos dos casos que precisavam de ECMO no passado não precisavam mais nessa faixa neonatal. E nós pegamos uma fase que era a ECMO na cirurgia cardíaca, fazer ECMO no pós-operatório, em especial na pediatria. E começamos a fazer, mas a gente não tinha uma formação clara, a gente via livros, né, via como funcionava, dominava a circulação extracorpórea, né, achando que era quase a mesma coisa, e começamos a fazer por necessidade. Só em 2011, lá, em 2003, quando a gente foi para Brasília, que a gente teve o primeiro caso lá, né, e eu digo assim, foi o primeiro caso que deu certo, mas a gente não soube de fato nem o porquê deu certo, porque a gente não dominava a técnica, não era tão treinado como deveria ser. Em 2012 a gente começou a trazer os primeiros cursos e nessa época acho que teve uma importância grande da indústria, a Getin foi uma que ajudou muito a desenvolver a ECMO no Brasil. Eles eram o único fabricante de membrana, né, nesse período para a ECMO, que era membrana de polimetilpenteno. E aí nós tínhamos um equipamento novo, como bomba centrífuga, que na época usava rolete, né? Então assim, as primeiras ECMOs no Brasil foram feitas o Instituto da Criança fez com rolete ainda, que a Braille daqui do Brasil desenvolveu para eles e eles fizeram os primeiros 1 ou 2 casos com sucesso, né? Veio a bomba centrífuga, a membrana diferente, a gente não sabia como usar, daí nós fomos para o Canadá, num centro que era de cirurgia cardíaca pediátrica, fizemos um curso que eles dão lá para o que eles chamam de ECMO especialista, aprendemos muita coisa diferente, muita coisa que fez o grupo crescer e trouxemos isso para cá. E em 2012 que começou de fato a ter centros de ECMO no Brasil. E daí assim, eu acabei, nessa época surgiu a ELSO latino-americana, né, que é um capítulo da ELSO global.
E essa aproximação com os Estados Unidos e Europa foi trazendo os profissionais cada vez mais habilitados que nos ensinaram e desenvolveram toda a ECMO, né? Acho que é importante lembrar isso porque assim, nós tivemos a pandemia depois, né? A pandemia surgiu num momento que a gente já estava um pouco mais preparado, mas antes, se você lembrar do H1N1, Sim. a gente não sabia nada de ECMO, Sim. né? Então assim, foram dois saltos que a gente teve assim, de aprendizado. Mas se você olhar o resultado ainda, em especial na pandemia, que foi onde se usou muito a ECMO no Brasil, a gente ficou atrás de vários países da América Latina, em termos de resultado, né? E mostrando, né, mais uma vez, que ECMO precisa de trabalho em equipe, que a gente já tinha falado, não é só cirurgia cardíaca pediátrica, assim, trabalho em equipe, saber trabalhar todo mundo em conjunto, conhecer tecnologia e treinamento, né? Sem treinamento é uma aventura, não é... porque exige um trabalho em equipe, conhecimento, uma inter-relação multidisciplinar muito grande. Infelizmente, quem paga o preço dessa aventura é o próprio paciente, né? Sim, se a gente olhar desse aspecto, sim. Eu diria assim, muita gente fala, mas foi uma questão salvadora, né? Mas talvez a gente não tenha usado o recurso de forma adequada, né? Talvez muita gente poderia ter se beneficiado, ou mais gente se beneficiado mais, porque não sei se você lembra dessa época, talvez... Sim. Faltou membrana no mercado, faltou equipamento, né? E fora teve uma centralização, só os centros específicos que cuidavam, que faziam ECMO já anteriormente, passaram a fazer durante a pandemia. O professor acha que assim, criterização, tempo de indicação, não só a utilização, isso também trouxe um impacto, né? Uma das discussões que foram levantadas era em que momento iniciar a ECMO. Eu estava conversando com a Feira ali fora, eu falei... Lá no estudo de fenótipo, lá daquela arroba, de junho de 2020, já sugeria-se que no fenótipo 3 houvesse a discussão e a criterização da utilização de ECMO. Isso foi um fator importante e como que a equipe ela pode saber qual é o melhor momento de se utilizar a ECMO, quando se utilizar a ECMO, não só o momento, mas quais são as reais indicações para um paciente grave? Quando a gente fala de ECMO, a gente tem que tomar cuidado que assim, a ECMO tem múltiplas indicações, né? Então assim, na ECMO respiratória talvez seja a pergunta, né? Que seria em especial na insuficiência respiratória aguda grave, que eu estou precisando de algum suporte de terapia extracorpórea, né? Uma resposta exata nós não temos ainda. O que a gente sabe é que existem algumas situações que quando indicada precocemente, ou seja, antes de eu ter uma lesão irreversível pulmonar ou grave, já com fibrose, então não passar daqueles 7 dias, né, eu teria um benefício. O que a pandemia ensinou para a gente, talvez assim, é que muitos pacientes foram colocados mais precocemente, em melhores condições e estubados, mesmo com o pulmão muito doente, né? Tem muita gente que fala assim, se eu tiver uma insuficiência respiratória aguda grave, me coloque em ECMO, mas não me entube, não me coloque no ventilador. Entre aspas, né? Mas assim, porque na verdade o que se aprendeu é que a ECMO como um suporte, na verdade, e não como o suporte da de uma terapia respiratória avançada, né? Tipo, não deixar para aquele resgate tardio. Exatamente, não como resgate, né? Então assim, a ECMO não usada como resgate talvez tenha sido a melhor indicação, né? Então, o paciente estava numa insuficiência respiratória aguda grave, uma relação PF muito baixa, né? E essa muito baixa, durante a pandemia também mudou, porque assim, pois por que isso? Porque era para otimizar recursos, né? Então não era qualquer relação que era colocado, mas pronava uma vez, respondia, mas precisava pronar novamente, já era indicação de ECMO, entendeu? Muitos grupos usaram desses recursos, otimizaram seus recursos e tiveram resultado adequado. Mesmo no Brasil, a gente teve grupos aqui, pessoal de clínicas, eles tiveram várias chamadas para iniciar a ECMO e não iniciavam, porque achavam que o paciente não tinha indicação, ou era um paciente de muito mau prognóstico. Tudo isso mudou, com certeza, o resultado, e teve um impacto no resultado. Nós aqui, nem todo grupo estava treinado, nem todo grupo sabia usar, e foi usado mais indiscriminadamente. Então a gente acabou tendo um resultado não tão satisfatório, né, quanto o resultado fora do país. Vou te fazer uma pergunta, um pouquinho da visão que eu tenho do uso da ECMO no Brasil.
aí o senhor fala se eu concordo um pouquinho ou não com isso, é que aqui no Brasil a gente tem uma utilização bem diferente de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente restringe talvez muito a ECMO à cirurgia cardíaca, pacientes pós-operatórios, pacientes cirúrgicos, ficou muito restrito essa área cirúrgica, principalmente voltada à cirurgia cardíaca. A gente sempre teve um histórico de utilizar pouquíssimos em pacientes clínicos, tanto que poucos hospitais tinham equipes capazes de instalar uma ECMO, de tocar a ECMO. E nesses locais que faziam em pacientes clínicos, faziam como essa maneira de resgate que a gente comentou. Então, acho que a gente tem esse histórico de não utilizar a ECMO em pacientes clínicos, deixar sempre para o resgate, e tem só em poucos lugares, então a gente acabou usando quase nunca para esse tipo de paciente, fica talvez muito restrito essa área cirúrgica e se usou muito pouco no Brasil para pacientes clínicos. E aí a gente pode estender talvez assim para a parte cardíaca, não só para a parte respiratória, centros que a gente tem pacientes com insuficiência cardíaca super grave que ficam em ECMO, que são pacientes que às vezes o pessoal vê e não entende que é o cara que está em ECMO e extubado, que muitas vezes é o suporte cardíaco, que não precisa de um suporte ventilatório, que está esperando uma compensação da doença clínica dele, não necessariamente uma cirurgia, em alguns casos, né? Tem um pouco disso também, o senhor acha? Eu acho que a gente ainda é muito naif em ECMO, né? Eu acho que assim, a gente está muito no início, até por falta de, talvez assim, de conhecimento mesmo, ou de treinamento, porque existe uma ideia assim, eu sei fazer SEC e sei fazer ECMO. Não é verdade. São coisas diferentes, em especial que nós estamos falando de uma UTI, cuidando da assistência, e não dentro do centro cirúrgico, com suporte total durante a cirurgia cardíaca. Então, eu acho que esse é um problema, você achar que sabe e, na verdade, precisaria ter um melhor treinamento, ou ter uma equipe mais treinada. Acho que, quando a gente fala de treinamento, é a equipe. Né? Esse conceito de que a cirurgia cardíaca usava mais, ou usa mais, ela é verdade até certo ponto. Eu acho que a cirurgia pediátrica aprendeu a usar. Eu acho que hoje os centros que têm melhores resultados são a cirurgia cardíaca pediátrica. Em primeiro lugar, mas com um volume menor, talvez seja a UTI geral. Então, assim, graças à UTI geral e aos intensivistas, em especial no suporte respiratório, na insuficiência aguda grave, né, é que nós estamos tendo bons resultados. Porque se fosse depender da cirurgia cardíaca, talvez os resultados não teriam melhorado. Por quê? Primeiro, o suporte VA pós-operatório é o que tem pior resultado. Né? Aí talvez na disfunção primária do enxerto no transplante é um resultado bom, você tem 80% de chance de sair de ECMO, então ele é bom, mas nesse caso que você falou do pós-infarto, do paciente clínico, ou até como suporte na insuficiência cardíaca crônica avançada, que precisaria de um novo suporte, eu preciso de um novo suporte, porque se eu colocar em ECMO como ponte para transplante, eu sei que vai trazer mais morbidade também. Então, talvez a gente está no meio termo. Né? Eu vejo que, a partir de 2009, com o H1N1, a ECMO saiu da cirurgia cardíaca, foi para a UTI geral, e a UTI geral está fazendo um bom trabalho. Entendeu? Eu acho que agora a gente vai ter um novo avanço quando começar a usar no infarto, ou no caso clínico, que é uma ECMO VA bem indicada. Entendeu? É saber que a droga em excesso não é solução de suporte. Que só o balão intraórtico não vai segurar aquele paciente. Entendeu? Então, assim, talvez esse seja o próximo passo, mas vai acontecer dentro da terapia intensiva e não dentro da cirurgia cardiovascular. Interessante essa visão. Como fisioterapeutas, eu preciso perguntar para um ECMO specialist. Bora botar o paciente para fazer polichinelo, dar uma pedalada, tudo bem? Quais são as preocupações e talvez as contraindicações na hora de reabilitar um paciente que está em ECMO? Já conhecemos evidências que falam da segurança, da utilização e da implementação de um programa de reabilitação precoce nesse paciente, mas o que eu, como um profissional de reabilitação, preciso me preocupar na hora de ver um paciente com ECMO para tirar ele do leito? Acho que assim, segurar a cânula e tirar do leito. Ótimas preocupações. Cânula bem fixada, sem tracionar de preferência. Exatamente. Mas assim, eu acho que esse conceito é interessante porque assim, o pessoal do México tem um serviço muito interessante lá, que é um grupo forte em transplante pulmonar.
E eles, na pandemia, eles fizeram muita awake ECMO, quer dizer, o paciente estubado, fazendo fisioterapia, né? E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque assim, eu faço muito mais cirurgia cardíaca pediátrica, muito mais ECMO VA, né? Mas quando você olha um paciente estubado, com o pulmão branco, você fala, nossa, isso é uma coisa do outro mundo. Chocante, né? E eu acho que nesse aspecto é que é importante a fisioterapia. Acho que essa é a primeira coisa, é tirar o doente da cama, fazer exercício, é fundamental. O pessoal do Chile, até um pouco tempo atrás, né, no Las Condes, eles põem o paciente em ECMO VA fazendo exercício fora do leito, andando, descendo para o hospital. Eu acho que isso é um grande avanço. A gente vê muitas vezes o nosso primeiro Berlim em criança, a criança nunca saiu da UTI. O nosso segundo Berlim, a criança foi para um andar acima, numa UTI mais aberta, assim, mais restrita, né? Como se fosse uma semi-intensiva. Mas já foi um avanço. Mas nós não temos nenhum andando. Nós não temos... Porque talvez tenha esse receio, talvez a gente tenha que ter dar esse salto, entendeu? É muito importante a reabilitação desses pacientes, não há dúvida nenhuma. Se precisar de coragem, eu sempre falo, precisa fazer? Estamos juntos. Vamos, tira do leito, estou aqui, faça o que for necessário, né? Eu acho que essa é a mensagem. Não há um limite, sempre ter cuidados, é claro, né? Mas é possível. É possível, eu acho que nós temos... A Brasília tem feito muito isso, né? Assim, tirar o paciente em VA. O VV já acho que já está mais tranquilo, né? Mas, as pessoas têm menos preocupação com a VV, né? Mas o VA eu tenho visto. E outra coisa são cânulas, né? Que é uma coisa que o mercado nosso, nós temos muita dificuldade. As cânulas de acesso único, né? De duplo lumen. Eu consigo colocar uma cânula na jugular, por exemplo, e tirar o paciente da cama muito mais facilmente do que ele canulado na femoral. O Fernando, inclusive, mostrou essa cânula pra gente, que é um lançamento desse ano, que é a cânula de duplo lumen para ECMO VV. Ali na parte técnica ali foi bem interessante, que ajuda muito a gente, né, Ivens? Nossa, simplifica demais. Muito o nosso trabalho. E é interessante também já pensar antes do processo de reabilitação. Então, quando vai já canular o paciente, já pensar que é o que muitos centros fazem hoje, de que alguns lugares dão preferência, por exemplo, balão de membro superior, canular, via superior, principalmente para facilitar o processo de reabilitação. Esses centros que já estão mais avançados nisso, eles já fazem pensando justamente que ele fala, eu vou canular, vou dar esse suporte para esse cara, mas eu sei que ele precisa de outras coisas. Então, vou buscar uma via que vai ajudar a minha equipe como um todo. Esse protocolo, digamos assim, também é bem importante, né? Da equipe estar atenta. Não há dúvida, mas é um desafio. Não precisa ir muito. Assim, se você pegar o doente cardiopata, né, a primeira coisa que você fala, não faz exercício. Né? E restringe o paciente no leito lá, ou na poltrona, assistindo televisão, e ele morrendo de vontade de fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que mudar muito desses conceitos. É muito importante, eu acho que cada vez mais a gente tem mostrado, isso é um trabalho da Ida, da minha esposa, né, da fisioterapia no univentricular, o paciente com ventrículo único, né, fazendo exercício, como melhora a qualidade de vida, como melhora a capacidade funcional do paciente. Então, assim, não há dúvida, né, a importância da reabilitação precoce e ao longo da vida. E tem uma coisa que acontece nesse ciclo, que é o doente que tem uma doença cardíaca limitante, que é muitas vezes orientado a diminuir suas atividades, só que isso leva a diminuição de massa, diminuição de força, funcionalidade, e aí chega um momento que ele ganha uma bomba nova, ele ganha um coração novo, só que agora ele não tem mais periferia. Então ele não tem capacidade de usar aquela força total daquela bomba nova. E a reabilitação é isso, é eu devolver uma periferia boa para um cara que agora tem um coração novo, tem uma função boa, para ele poder aproveitar com qualidade de vida. Equilibra as coisas, né, Ives? Essa máquina nova que deram para ele, porque senão, né? E você sabe a importância de vocês, né? Porque assim, não é colocar essa pessoa numa academia fazendo exercício na frente do outro normal lá. Né? E geralmente fazendo peso, né? Tipo, quero ficar forte, não sei o que mais e tal, e o cardiovascular não sendo reabilitado. Eu acho que assim, é importante isso, não há dúvida nenhuma. A gente precisa cada vez mais estimular isso, né? E aquela velha história que você falou o assintomático, muitas vezes ele é assintomático porque ele nunca foi normal, né? Então, assim, ele não sabe o que é ser normal.
Sempre Faz teve todo uma sentido. restrição de vida, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse lado de ele mesmo com as suas limitações, conseguir fazer uma reabilitação, né, isso com certeza muda completamente qualquer a qualidade de vida de qualquer um. Me surpreende como São Paulo ainda tem poucos centros de reabilitação cardiopulmonar ambulatoriais. Se a gente fizer uma análise do tamanho que é o problema das doenças cardiovasculares e o número de centros especializados em reabilitação para esse perfil de paciente, ainda é muito pequeno. É uma especialidade que ela não é o futuro, ela é o presente já, mas que ela ainda é pouco difundida, ela é pouco explorada pelos profissionais de reabilitação. Eu acho que isso também tem a ver com a educação dos próprios pacientes, porque quando você educa os pacientes, eles começam a buscar o tratamento por si só, sem necessariamente, obrigatoriamente, vir de uma indicação. E esses pacientes, historicamente, foram orientados a parar as atividades ao invés de buscar um processo de reabilitação para reaver as suas atividades. Então, acho que tem muito relação com isso também um pouquinho. Queria que você comentasse uma coisa, Canel. Você falou da Elzo, você tá com o pinzinho aí da Elzo. Fala um pouquinho o que é a Elzo e se você já teve alguma relação, se você tem com a Elzo, como que é? Bom, a Elzo é uma sociedade, chama Extracorporeal Life Support Organization. Tá? É uma sociedade que iniciou com o Dr. Bartley em 1989, né? E a ideia dele foi de agregar centros que estavam iniciando a terapia na época. Então era um grande banco de dados. Ele coletava dados de todos esses centros, os centros reportam de uma forma estruturada, e através da análise desses dados, né, como é considerado uma terapia rara, digamos assim, ela não é tão frequente, ele conseguia armazenar esses dados e dar respostas. Funciona, não funciona? Qual é o melhor paciente? Né? Então, assim, ela iniciou dessa forma. Junto com isso, ela passou a desenhar guidelines, treinamento. Hoje ela é muito preocupada com a educação, né? Até que essa versão nova que a gente vê agora é da Elzo mais profissional, com vários capítulos. Então, ela tem capítulos nos diversos continentes. Na Ásia, na América Latina, na Europa, né? E a ideia, o que é? É juntar, fazer uma grande rede de relacionamento, onde eu troco experiência dos diversos centros. Então é uma sociedade multidisciplinar, assim, você vai lá, tem gente fazendo trauma, neonatologia. Ela foi muito forte no passado na neonatologia, mas hoje tem muita cirurgia cardíaca, muita gente de terapia intensiva, todas as áreas representadas com interesses diferentes em um congresso que é uma discussão abrangente, né? Então, eu acho que esse é o grande legado da Elzo, é criar essa grande família. Dentro dessa sociedade, eu tive a oportunidade eu fui o segundo presidente da Elzo Latino-Americana, né? Legal. Então, nós tivemos um congresso aqui em 2014, que foi o primeiro congresso da América Latina, e nós tivemos a oportunidade desse relacionamento com os demais especialistas. Na verdade, acho que sim, esse foi o grande avanço nosso, né? Hoje no Brasil nós temos 28 centros que são ligados. Na verdade, quando a gente fala ligado à Elzo, quer dizer que são centros que reportam seus casos ao banco de dados da Elzo, de forma que eles têm um feedback, né, de como eles estão diante do todo, né? Então você sabe se seu resultado está indo bem ou não, as suas complicações. É um benchmark fantástico, né? Então, eu acho que assim, a Elzo, na verdade, representa isso, representa todos os centros, digamos, dedicados à ECMO, seja de qual especialidade for, da neonatologia ao trauma. Legal que um dos primeiros convidados que nós tivemos, ele é um ECMO Specialist pela Elzo, que é o Marcão, o Marcos César Ramos Melo, lá da Beneficência Portuguesa, fisioterapeuta também. E nessa trajetória nós temos encontrado alguns convidados, e essa ideia de você unir serviços e cruzar informações, obviamente vai estimular com que novidades que surjam um serviço ou outro sejam rapidamente difundidas pelos serviços parceiros,
assim como desafiar. Pô, vamos lá, a gente não tá chegando, vamos mudar a operação, onde a gente tá errando. Isso eu acho que essa é a proposta da própria ciência, o compartilhamento de resultados, o compartilhamento de experiências, e ter uma organização que faz especificamente em algo que é específico. Eu não consigo mensurar qual foi o impacto disso na vida de milhares de pessoas. Quem são hoje as referências mundiais em ECMO? Os centros referências em ECMO hoje, assim? Bom, acho que os Estados Unidos tem vários centros, né? Assim, podemos citar Michigan como um deles, Atlanta é muito forte na parte pediátrica. Assim, acho que a ECMO está muito... É interessante essa visão, né? Há um tempo atrás, talvez você falasse, quem é o melhor, né? Mas a ECMO hoje, dentro do país desenvolvido, é como é a diálise, né? Assim, as pessoas... só mais um suporte do dia a dia. É mais um suporte do dia a dia. Então, assim, existem os centros de referência, que a gente fala de excelência. Uhum. No Brasil, nós só temos um centro até agora, que é o Sabará, que tem... Na verdade, seria uma ONA, você é acreditado da qualidade daquilo que você faz. Então, eles checam se você tem treinamento, se você tem todo o protocolo, né, é claro que você tem que trabalhar no processo de acreditação. Tem alguns hospitais que estão na fase de acreditação, né? Temos centros na Europa, acho que o Karolinska é um fortíssimo, assim, resultados excepcionais, né? Que são os pioneiros. Talvez Michigan e eles na Karolinska ainda sejam os centros que mais trazem respostas ou novidades, né? O Dr. Bartley é atuante ainda, já está... Legal. É impressionante, assim, todo o congresso ele está sentado na primeira fileira, comentando o que você fala. Ele e a esposa. Legal. Muito interessante. Eu, como brasileiro, eu confesso que é difícil imaginar que a ECMO nos Estados Unidos, por exemplo, é como uma diálise. Pra gente ainda é algo difícil de conseguir visualizar, imaginar, e obviamente a gente sabe que no futuro nós esperamos que rapidamente aconteça isso aqui. Mas, cara, imagina. O paciente está em ECMO. Aqui no Brasil ainda é um evento, né? O paciente estar em ECMO. Principalmente fora desses centros, né? Com certeza, principalmente fora desses centros. Mas eu diria assim, por exemplo, a gente dentro da pediatria hoje, pra gente é um dia a dia. Assim, a gente tem um alerta, tal caso tem um grande risco de usar ECMO. Está todo mundo preparado, né? Você tem a terapia disponível. E a gente flui numa forma assim super tranquila. Não tem mais esse estresse. Sim, né? sim. Então assim, eu acho que a gente vai chegar nisso. Eu espero que cada vez mais gente possa fazer, né, essa terapia e tenha resultado. Talvez o que a gente precise buscar é isso. Não é só fazer, mas assim, não usar nós temos indicadores, né? Tipo, quantos casos você poderia aceitar da sua cirurgia que vai precisar de ECMO? Ter esse indicador, né? E qual é o seu resultado quando você inicia a ECMO, né? Saiu de ECMO, saiu do hospital, quer dizer, talvez seja essa... Que legal. A gente tem alguma perspectiva para o futuro, quando a gente fala de ECMO, de desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias, modo de utilização, ou a gente já tem isso que está no ponto bem estabelecido nesse cenário atual, assim? Bom, vou usar um aforismo, assim, tipo... Uma frase importante que é: sempre há espaço para melhorar. Não existe essa aqui. Se melhorar, melhora. Eu acho que sempre vai existir isso. Mas eu acho que tem algumas perspectivas já, não diria futuras, mas já acontecendo. Uma delas é a placenta artificial. Eu acho que isso já vem... É bem interessante. É uma pesquisa do Dr. Bartley dentro de Michigan. Então, assim, ele tem hoje já resultados em animais, né? Assim, que ele consegue manter o feto da ovelha dentro de um saco amniótico, né? E esperar a maturação do pulmão do feto e depois o feto nascer normal, quer dizer, isso já está acontecendo e vai acontecer. E tem uma coisa importante que ele desenvolveu, que são tubos que provavelmente não vão precisar de heparina. Como eles são feitos, eles são... tipo o óxido nítrico, é uma coisa que ele usa na combinação do polímero, e você não precisaria de anticoagulação, né? Nós temos hoje tubos biocompatíveis, mas é totalmente diferente. O conceito é: eu não preciso mesmo de heparina e não vou ter
formação de trombo no circuito, que é o grande problema hoje da ECMO, é a anticoagulação. Talvez esse seja o maior desafio de todos, né? Seja como você vai fazer uma anticoagulação adequada para não ter trombose e para não ter sangramentos. Talvez acho que esse seja o futuro nosso, é achar essa solução. Isso é muito interessante, porque há muitas complicações realmente, como o senhor falou, estão relacionadas ou a sangrar ou criar os trombos. E criar um cenário onde você não precise tomar um cuidado, né, de anticoagulação com isso, vai favorecer muito realmente a diminuição desses eventos adversos, né? Bem legal. Adorei. As duas histórias em paralelo, né? A cirurgia, a ECMO, que estão intimamente ligadas, mas que são capítulos da história do professor também, que foram muito interessantes. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado participar conosco aqui. Esse bate-papo foi muito enriquecedor, como nós conversamos antes, conhecer as histórias, a trajetória e cruzar ali as informações científicas por trás dessa construção de história é uma das maneiras que a gente mais gosta de dialogar. E essa foi uma das conversas, uma das tantas conversas enriquecedoras que nós tivemos, uma de destaque. Obrigado por ter aceitado. Voltamos ao vivo depois de um intervalo comercial para recebermos aqui o nosso último e especialíssimo convidado, que ficou com aquele gostinho de quero mais conversa ano passado, então obviamente nós não poderíamos deixar de convidá-lo para uma segunda participação especial agora na segunda edição do Passando Plantão Podcast direto da Feira Hospitalar no stand da Geting. E estou novamente aqui com a minha companheira de assuntos cardiovasculares, Ana Beatriz Salgueiro. Tá bom, Bea? Tá, olha, eu só venho aqui quando tem alguma coisa que me interessa, né? Olha então... como é, tá vendo? Eu tenho que estar aqui em todas. Tem, uai. Mas eu vim passar esse plantão aqui de final de feira com o Augusto, porque o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com a área que eu mais amo nesse mundo. Quando é cardiopediatria, a Bia, ela é tão apaixonada que, olha, se deixar, eu falo, vai Bia, se dedica, porque ela é muito apaixonada por esse assunto. Também sou muito apaixonado pelo assunto, a gente conversou bastante, né, o ano passado sobre isso. Mas eu quero apresentar rapidamente aqui, prometo que tentarei ser rápido aqui na descrição do nosso convidado que vocês conheceram ano passado, que é o professor Dr. Luiz Fernando Caneu, né, professor que é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência em cirurgia geral e cirurgia cardiovascular, tem doutorado em cirurgia torácica e cardiovascular pela Universidade de São Paulo, e ele é responsável pelo serviço de cirurgia cardiovascular do INCOR e também do CEPACO entre 90 e 2000, né, no Hospital CEPACO. Ele contou essa história pra gente ano passado. Enfim, ele pediu para não estender muito na apresentação, mas o professor é uma das grandes referências aí em cirurgia cardiovascular, com a implementação de serviços de cirurgia, né? Mas também com todo o seu conhecimento e participação no suporte circulatório, como ventrículo artificial e também na ECMO, que eu acho que é um dos assuntos que ficou aquele gostinho que a gente precisava falar um pouco mais, e esse convite talvez seja um pouco mais direcionado nisso. Então, professor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse novo convite, por estar aqui com a gente nesse momento tão gostoso, né, que é um momento de comemoração aqui por essa conquista de mais uma feira hospitalar Passando Plantão. Bom, perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Só queria... isso que você falou foi um pouco do passado, né? Isso. CEPACO, atualiza a gente, Vamos lá. Atualmente eu voltei para o INCOR, né? Então, assim, eu tive várias experiências fora da instituição, mas sempre dentro da instituição com parcerias institucionais. O CEPACO foi uma época, alguns anos atrás já, foi a primeira experiência fora do INCOR e associado ao INCOR. Depois eu fui para Brasília, como você falou, tive algumas experiências montando o serviço, e depois agora estou de volta no INCOR já há algum tempo, já a gente até perde a noção, mas acho que já tem uns 10 anos que eu voltei. Uau. É um prazer, eu acho que assim, o assunto de ECMO é um assunto que eu gosto muito, eu tenho me dedicado muito à assistência circulatória mecânica, de uma maneira geral. É claro que o meu foco é mais pediátrico, que é onde eu atuo, mas eu sempre gosto de falar que a criança hoje cresce, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com adultos com cardiopatia congênita também. Então, é uma população muito maior do que só crianças, né? Então, vai desde que nasce, desde que a gente opera com alguns dias de vida, até sem limite, toda a vida do paciente, sempre a gente vai ter
algo a fazer, né, em especial com novas tecnologias. Então, assim, é um assunto bastante que atrai bastante as pessoas na discussão, como você falou. É uma novas perspectivas, digamos assim, que vão dar suporte à vida a longo prazo, nos casos críticos que antes não teriam chance mais de viver, né? Então, acho que é uma área a ser explorada e é uma área que eu tenho me dedicado bastante. Queria só contar uma curiosidade que aconteceu ano passado, que me veio aqui à memória. Ano passado a gente estava conversando com o professor Luiz com relação à sua formação na cirurgia cardiovascular, né? E aí eu perguntei, professor, conheceu, viu o professor Adib operando? E ele, não, pô, entrei na sala lá, assisti. Imagina. E essa participação incrível. Depois, professor, dessa nossa conversa, eu recebi mensagem de um dos meus seguidores que assistiu esse nosso bate-papo. Ele falou assim, ele tem aproximadamente 35 anos de idade. Ele fala, Guto, atualmente eu sou fisioterapeuta, trabalho numa UTI cardiológica, enfim. E eu fui um paciente do Adib. Eu fui operado pelo Adib. Olha. Eu achei isso o máximo. Eu falei, eu preciso te apresentar pra Kelly. Eu ainda não consegui fazer essa conexão, né? E que rendeu essa experiência, né, de um paciente, como o professor mesmo disse, que cresceu, que foi operado na infância e hoje, inclusive, faz parte desse cuidado como um fisioterapeuta numa UTI cardiológica. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, pensar que o cuidado que a gente está fazendo hoje vai trazer aí repercussões positivas nas próximas décadas. E o professor mesmo comentou ano passado com a gente sobre ter reencontrado esses pacientes, ter continuado acompanhando esses pacientes por um longo período. Então, me remeteu essa conversa. Eu nem ia lembrar, hein? Como falou aqui, puxei, eu queria citar isso. Mas vamos entender um pouco mais, né? A gente estava conversando com a Marina Fantini sobre a implementação da ECMO lá no estado de Minas, né? A relevância que isso teve. Mas agora a gente está falando de um outro cenário, né? A gente está falando do INCOR, que já tem essa tecnologia, já usa essa tecnologia há muitos anos, né, professor? O professor lembra mais ou menos quando começou a utilização da ECMO ali no Instituto do Coração? Vamos dizer assim, a gente fazia ECMO há muito tempo atrás, mas o conceito de ECMO era uma circulação extracorpórea continuada na UTI. Sim. Né? Nesse aspecto, assim, quem mexe com circulação extracorpórea sempre tinha aquela ideia lá no passado que eu poderia continuar com a própria máquina de SEC, levar essa máquina de SEC para terapia intensiva. Aquele trambolhão. Aquele trambolhão, aquilo seria uma assistência circulatória. Chegou a acontecer isso ou não? Chegou. Aí, eu já vi isso acontecer quando eu trabalhei no CEPACO, imagina antes. Isso existia. Na verdade, assim, falar isso hoje, né, parece uma coisa... Né, de muito tempo atrás. De muito. A gente vai crescendo, vai ganhando mais experiência, mais idade, né, mas... A gente viveu épocas de que não existia um oxigenador como existe hoje, que durasse tanto tempo e que ficasse à beira-leito com um equipamento pequeno, mantendo o paciente em oxigenação extracorpórea artificial. Então se fazia isso. Então, se a gente colocar isso, a gente fazia desde os anos 1900 e pouco, 1990, a gente já estava fazendo isso. Mas aquilo não dá para chamar que aquilo era ECMO, era uma assistência circulatória eventual e muitas vezes era assim, vamos colocar em ECMO e tem que recuperar nas próximas horas. E a gente sabe hoje que a recuperação de um coração demora aí 72 horas. Sim. Então era uma coisa que não tinha muito sentido e não dava certo. Não era a ponte que precisava, talvez, para a recuperação que a gente esperava que ela desse. Exatamente, nem tecnologia, nem nada. Era tudo uma coisa meio... Mas provavelmente foi isso que viabilizou que isso fosse visto de alguma forma. Exatamente. Assim, quando a gente começou, tinha pouca gente que saía. Por mais ou menos nos anos 90, 1999, a gente começou a fazer o ECMO um pouquinho mais séria, mas sem conhecimento e sem tecnologia. A gente achava muito que a tecnologia ia mudar isso, quando na verdade quem mudou de fato foi o treinamento, o conhecimento da técnica e tal. Por volta dos anos 2003, 2004, a gente foi para Brasília. O professor contou sobre a implementação do serviço do INCOR lá em Brasília. Né? Exatamente. E a gente saiu de um ambiente hospitalar como o INCOR, que era um hospital cardiológico,
onde a gente tinha uma memória daquele tempo ruim, de resultados ruins, mas já estava fazendo um pouco melhor do que se fazia no passado. Mas existia muitas vezes assim, esse paciente não vai sobreviver. Colocar, estigma. Colocar o ECMO é igual a um resultado ruim, um desfecho ruim. E nós levamos esse pessoal que estava mais treinado para Brasília. Tinha perfusionistas, tal, que tinham tido essa experiência dentro do INCOR. Né? E quando nós chegamos em Brasília, nós tivemos um caso, a gente tinha falado, olha, aqui em Brasília a gente vai demorar para fazer ECMO, para fazer assistência desse tipo, não dá para fazer, mas teve um caso específico. Mas não dava para fazer por uma questão de recurso? Ou uma questão de profissionais para manejarem essa tecnologia? A gente não tinha gente treinada, a gente não tinha equipamento preparado, né? Mas teve um caso que precisou. E na época já tinha uma membrana, que era da Getty, inclusive, propaganda para, mas a Getty foi a Getty foi a pioneira em termos de oxigenador de membrana com polimetilpenteno. Então, assim, mundialmente, tudo se iniciou, essa nova fase da ECMO com eles, né? com essa membrana que é o Quadrox, que depois foi mudando de nome, hoje é PLS, e vem outras gerações, mas o conceito era o mesmo, de polimetilpenteno, um oxidador que dura mais tempo. A gente tinha isso lá no mercado, já tinha isso em Brasília. A gente podia usar a bomba centrífuga nesse oxigenador, que era um setup mais simples de mexer, não era mais bomba de rolete, cheia de monitores e tal. E nós tivemos um caso. Esse caso foi um pós-parada que saiu... Era um adulto? Era uma criança. Ah, uma criança. Era uma criança. Essa criança ela, parou no pós-operatório, nas primeiras 12 horas. E nós decidimos que ia colocar essa criança em ECMO após a parada. Ela não, já tinha saído da parada, mas continuava com baixo débito importante, com uma disfunção importante cardíaca. Nós colocamos a criança em ECMO e essa criança sobreviveu. Então, na verdade, foi a primeira sobrevida que a gente tem notícia da ECMO, né, em pediatria no Brasil. Uau! Começo dos anos 2000. Isso foi 2004, mais ou menos. Que legal, professor. E isso teve um impacto tanto na sociedade local, no caso isso em Brasília, foi um negócio importante. Foi uma criança que foi embora para casa. Acho que a gente tinha tido um caso em São Paulo, mas que teve um desfecho bom, mas não teve uma sobrevida boa depois. Sim. Né? Não chegou a sair do hospital, isso que eu quero dizer. Esse caso saiu do hospital, teve cresceu, etc. E trouxe um certo impacto para a gente, né? E depois disso a gente começou a fazer alguns casos lá e começou a ter algum resultado, alguma sobrevida. E em 2008, eu acho que a gente publicou o primeiro relato de série de casos, não era mais um caso, mas uma série de casos, com alguma sobrevida, né? E foi engraçado que nessa época o editor da revista não queria que a gente tinha um adulto que tinha sobrevivido. E foi colocado ECMO em adulto não funciona. Então vocês têm que tirar da experiência para poder publicar. Só as crianças? Só as crianças. A gente publicou como sendo uma experiência em crianças. A partir daí a gente começou a se interessar mais e mais por ECMO, mas a gente não tinha ainda conhecimento ou maturidade técnica para cuidar. E foi aí que a gente saiu, né, foi até um hospital no Canadá, em Edmonton, aprender junto com as enfermeiras que eram treinadas lá por eles. A gente fez um curso no hospital, foi um grupo de médicos e mais um perfusionista que era de Brasília que foi com a gente, e fomos aprender como fazia ECMO da maneira correta, né? Eu sempre falo assim, foi um marco isso, porque até então a gente não tinha noção de como monitorar, de como manusear. Era muita coisa empírica que a gente aprendeu localmente fazendo. Sim. Vocês foram buscar o que faltava de informação. Exatamente. Então, assim, mas assim, dava certo porque era para dar certo, não porque a gente de fato interferia nas condutas. Mas foi importante para essa provocação, então, né? Essa necessidade. E foi excelente por quê? Porque a gente viu como se fazia um curso de treinamento. E nós trouxemos esse curso o modelo, em não 2013. só o conteúdo. Legal. Então, em 2013 a gente passou a fazer curso localmente no Brasil com a ajuda dos canadenses. E a partir daí a gente foi crescendo aqui no Brasil. Então, assim, 2012 no Brasil tinham três serviços
que reportavam seus dados para a ELSO, para o Banco de Dados Internacional. Então, quando você olha para fora do Brasil, quem faz ECMO, até então não existia ECMO no Brasil, porque não existia centros. Centros de ECMO. Não tinha um reporte, não tinha como saber, né? Para a população, para a parte internacional, para a comunidade internacional, se você não tem representantes oficiais, né, que reportam seus dados, é como se não existisse. E na verdade é uma questão de uma formalidade, né? Não é que não existia, porque vocês já faziam. Já fazia. Inclusive tem um caso do ICR, antes da gente, que foi um caso pulmonar. Eu estou falando aqui no cardíaco. Sim. Que deu certo com o oxidador nacional, era uma aspiração de mecônio. Então já tinha algum histórico, mas não tinha um centro registrado dentro da sociedade maior de ECMO, que é a ELSO. E a partir de 2012 a gente começou a ter centro no Brasil, que foram as pessoas que foram ser treinadas em Edmonton, né, no Stoller Children's, né, no Canadá. Esse curso foi trazido para o Brasil e a partir de 2013, com o apoio muito da GET no início, que era quem tinha, né, o único oxidador na época disponível para utilização em ECMO, e foi crescendo o número de pessoas treinadas de uma forma agora padronizada, como se fosse um PAUS, uma CLS, um padrão, que vai treinamento. Garantir que todo mundo tenha o mesmo alcance de conhecimento. Exatamente. Até para conseguir concentrar informações, observar padrões e reportar a ELSO, né? Exatamente. E a gente fazia isso uma vez por ano. Posteriormente, a gente começou a fazer ao redor do Brasil, né? Então foi quando nós fizemos um curso em Recife, a Marina foi para esse curso em Recife. Olha aí! Né? E a Marina foi excepcional, assim, né? Vocês conversaram com ela, assim, o que ela fez em Minas Gerais, em Belo Horizonte em especial, é excepcional, porque não existia ECMO naquela região e ela conseguiu montar um serviço. Na pandemia ela foi extremamente importante para BH e para todo o estado. E foram surgindo mais e mais pessoas interessadas, né? Nós tivemos aqui em São Paulo o Hospital das Clínicas com o Marcelo Parque, que desenvolveu um super trabalho. Aquela famosíssima história do Parque canulando o paciente no Águia. Aquilo é histórico, né? Então isso foi crescendo, mas foi assim, tudo começou, né, inicialmente fechado, mas com a ajuda externa a gente teve um avanço absurdo. Talvez isso nos ensinou muita coisa. Ajudou a encurtar o caminho e dar uma direção ali mais certa do que vocês... Provavelmente vocês chegariam na mesma questão, mas demoraria mais, provavelmente. Eu tenho minhas dúvidas. É? Porque assim, eu acho que a gente é uma escola... Temos escolas próprias de várias áreas de atuação. Mas a miscigenação é diferente, né? É como o futebol da Espanha. A Espanha não tinha um futebol, mas a partir do momento que ela traz gente de fora e mistura um pouco técnicas, pessoas e tal, você acaba formando uma escola muito mais forte. Eu acho que na tecnologia de alta complexidade você precisa de ajuda externa, você precisa aprender com quem já está à sua frente, né? E você incorpora e modifica para o seu meio. Então, acho que essa é a nossa função, essa translação entre o que se faz fora e o que a gente pode fazer aqui dentro. Cara, olha, a primeira criança em 2004 a sobreviver com ECMO, em 9 anos ali, né? Desde houve ali um sucesso até de fato agora se tornar um centro de multiplicação desse conhecimento. Então a gente está falando que efetivamente assim, o Brasil começou a ter a implementação da cultura da ECMO há 11 anos. 2012. Não, há 20 anos. 12. Não, a implementação da cultura, assim, algo 12 anos. É pouco tempo, né? Que, tipo, começou a se formar os profissionais aqui que iam conduzir essas tecnologias Brasil afora. A gente pensa no intervalo, mas um intervalo que, apesar de ser curto, ganhou um volume, uma relevância muito grande nas discussões, né? Ganhou aí grandes centros como a própria Marina em BH, que o professor mesmo citou, que foi lá no curso de Recife. E a tecnologia avançou muito, né? Evoluiu muito. Eu lembro de alguns poucos aparelhos aí há 10, 12 anos atrás,
coisas mais mecânicas, talvez muito manuais, e hoje não, a gente tem outras bombas. Tinham menos sensores, eram questões então, que precisavam mais, né, tinha que da montar monitorização, ponta por ponta, pontinha membrana por por pontinha. membrana. É muito rápida essa evolução, né, professor? A primeira vez que eu vi falar de ECMO foi num congresso que eu fui, eu estava na faculdade ainda, em 2009, e eu falei assim, gente, que incrível. Eu falei assim, será que um dia vai ter isso no Brasil? Já tinha, eu só não sabia. Sim. E não era tão difundido assim, era difícil. Eu perguntava para as pessoas, professores, perguntava nos hospitais que a gente fazia estágio, as pessoas não conheciam. Né? Eu formei em Santos também, mas lá, assim, ninguém falava assim, não, isso aí provavelmente é um negócio que só tem lá fora e tudo mais. E eu apaixonei por isso. Eu lembro que eu vi um vídeo nesse congresso de uma maca, que era uma maca de ECMO para transporte. E eu falei assim, gente, que Caramba. surreal. Poder oferecer isso para o paciente, Muito não bom. só a tecnologia ali, mas poder fazer com que a ECMO fosse de fato o que ela é, que naquela época eu não entendia, que eu falei assim, cara, isso é ponte para o paciente conseguir o que ele precisa, né? Seja tempo, seja um transplante, seja alcançar um outro centro de especialidade, que não é o que ele tá, mas que ele precisa dessa assistência para ir. Eu fiquei enlouquecida com isso. Mas, professor, nesses 12 anos, onde a multiplicação do conhecimento em ECMO padronizado, né, algo controlado, bem definido, bem reportado, né, esse período de multiplicação do conhecimento dos centros e da tecnologia mudou muito esse panorama, facilitou muito o manuseio do equipamento, a monitorização. Como tem sido hoje, em comparação ao que era 12 anos atrás, os resultados e o emprego da ECMO no Brasil? É uma boa pergunta. Se a gente for pensar o que a gente fazia antes, então assim, a gente tinha os nossos oxidadores no passado, até o lançamento do Quadrox, se usava muita bomba de rolete, porque o oxidador tinha um gradiente muito alto, né? Então ele precisava de uma bomba que vencesse, aquela resistência. Quando se criou, se desenvolveu o oxidador de polimetilpenteno, isso mudou. Mudou tudo. E aí, a bomba centrífuga associada a esse tipo de oxidador, ela facilitou o manuseio, a beira-leito. Né? No adulto hoje, praticamente é muito mais fácil a ECMO do que a diálise, por exemplo. Ela dá menos problema. É impensável isso antigamente. Então, assim, eu acho que a tecnologia avançou, mas mais que a tecnologia, a gente tem que estar preparado como profissionais, porque ECMO, ele é um trabalho em equipe, não existe... Ninguém faz ECMO sozinho. Cara, foi exatamente o que a Marina falou. Marina que falou foi isso pra mudança. O que a ECMO Minas trouxe de mudança foi isso, que eles trazem o treinamento para o time multi. Exatamente, isso é tudo, porque assim, o time tem que pensar, então assim, todo mundo tem que pensar no paciente que está em ECMO, independente, eu não posso desligar a heparina, então se eu tenho que fazer um procedimento, ele tem que ser feito com heparina, se eu tenho que operar o doente, eu tenho que fazer ele heparinizado. Se é uma complicação abdominal, passar um catéter. Então, isso... Deve-se haver uma mudança do ambiente como um todo. Exatamente, as pessoas têm que mudar a sua maneira de pensar, porque ela é um time. Né? Então, assim, eu vejo que a grande mudança que nós tivemos foi isso. E a possibilidade de treinar numa forma mais padronizada. Né? Quanto aos resultados, é interessante. Existe uma preocupação, em especial na parte cardiológica, digamos assim, no choque cardiogênico daquele paciente que chega com pós-infarto. Né? A gente vem utilizando cada vez mais. Se você ver os gráficos, eles aumentaram assim 400%, Uau. 450% de uso hoje em adulto nos Estados Unidos. E até um emprego mais precoce também, né? Mudou tudo. Acho que as pessoas têm um timing melhor. Exatamente, talvez não seja a precocidade, porque na verdade é o momento certo. Sim. Né? É a hora que precisa. Eu cheguei no limite máximo da droga. E isso talvez esteja trazendo um pouco de confusão no resultado, porque o resultado não tem melhorado expressivamente. Né? Até porque são pacientes mais graves, que exigem mais cuidado, e não é só a ECMO que vai resolver. Que vai resolver tudo, sim. Ele é crítico em todas as esferas, Exatamente. né? Não só... Então talvez assim, a gente, embora tenha melhorado muita coisa, mas a gente talvez tenha aumentado muito a indicação e às vezes abusado um pouco da indicação. Porque esse é o grande problema. Quando você tem uma tecnologia que você teoricamente salvaria vidas, né, você está mudando a maneira de empregá-la. E você, muitas vezes você não está mais selecionando aquele caso que tem melhor prognóstico, mas
dar chance para alguém que não teria outra chance. Né? E aí você tem sempre um padrão que seria... Você não tem aquela melhora expressiva. Então, Mas por causa do extrapolamento da indicação, não por causa da efetividade da terapêutica. Exatamente. Assim, talvez nem não se resuma a ECMO só. E outras tecnologias vêm sendo incorporadas para você evitar certas complicações. Eu sempre falo assim, a ECMO é super importante no choque para o paciente, para o corpo. Ele aumenta a oferta de oxigênio de forma expressiva e muito rápida. Mas para o coração, ele não é tão bom, porque ele aumenta o trabalho num primeiro momento e eu preciso descomprimi-lo de forma efetiva, através de vasodilatadores ou algum outro dispositivo que descomprima diretamente o ventrículo esquerdo. E aí começa a aparecer outros dispositivos, né, que muitas vezes que a gente não incorporou no Brasil. Né? Então, quando você olha para o todo, tem gente que está 10 anos à frente já na assistência circulatória e outros estão começando ainda. Né? Quando você olha o resultado global é de todos, não é apenas dos melhores. Sim. Mas eu acho que a gente, cada vez mais, né, até recentemente saiu um artigo muito interessante que a ECMO mudou, né, o final de vida dos pacientes dentro da terapia intensiva. Seja tanto na respiratória, seja na cardíaca. Né? Você acha que depois da pandemia a ECMO teve mais espaço para as pessoas cogitarem fazer isso? Tanto não só a cardíaca, né? A ECMO pulmonar. Você acha que a gente abriu mais espaço para as pessoas conhecerem isso? Com tanto que a mídia divulgou? Você acha que mais centros se abriram para falar assim, vamos tentar esse desafio? Mais gente procurou? Eu acho que em números, sim. Né? Por outro lado, foi um pouco perigoso também. Nós usamos no Brasil, a gente não sabe exatamente resultados. Né? Porque a gente já tentou fazer isso, o Marcelo Parque fez alguma coisa a respeito disso. Nós utilizamos mais ou menos 2.000 ECMOs durante um ano de pandemia. É um número que assim, é quase 50%, ou próximo de 50% do que a Europa toda usou. Né? Por outro lado, assim, talvez muitos casos foram usados em estruturas que não tinham condições de usar. Então, muito mais gente pensou em usar ECMO, com certeza. Mas muitas vezes é difícil você discutir ECMO quando você ainda tem deficiência na terapia intensiva como um todo. Na gestão da terapia intensiva. Não só na gestão, mas tipo assim, a dificuldade. De escalar droga. Sim. É tipo, será que a ventilação foi adequada? Então, tipo assim, de escalar a ventilação, droga, tudo aquilo que vai fazer o ambiente ser propício para a ECMO funcionar como a gente espera que ela funcione. Mas anterior a ela, talvez a indicação da ECMO foi em caso que não precisasse de ECMO. Ah, entendi. Né? Na pandemia, a gente acabou se deparando com indicações da literatura, né, baseado em imagem. Então, teve um estudo da Chiara Arroba e do professor Pelosi que falava que, de acordo com o fenótipo da Covid, poderia considerar ECMO. Talvez possa ter sido um dos fatores também que não se levou em consideração outras indicações, né, mais precisas. Não, sem dúvida, mas eu acho que assim, tirando isso à parte, a pandemia teve um papel importante sem dúvidas, nesse tipo de terapia, sem dúvida nenhuma. Né? Muito mais gente pensando em usar, muitos mais hospitais se preparando para usar e muita gente reconhecendo a limitação. Tipo, eu não posso fazer isso, eu preciso treinar ou aqui eu não posso fazer isso. Né? Talvez isso venha cada vez crescer mais nesse aspecto. Né? A gente tem que meio que responder pelo aquilo que a gente faz. Né? Então, assim, talvez isso seja uma cultura que veio pós-pandemia ou pela experiência que nós tivemos na pandemia. Entendi. Isso Não, é engraçado que assim, quando ele cita o professor Marcelo Parque, tive o prazer de conhecê-lo, né? Tive o prazer de dividir UTI alguns poucos dias da minha vida, assim. E o professor Marcelo Parque tem uma contribuição gigantesca, né, na condição ali na UTI da clínica. Na época que eu trabalhava com ele era no 6º andar, eu nem sei em que andar, tá lá no Instituto Central, mas de fato ele tem muita bagagem para conseguir fazer essa interpretação e com certeza a ECMO, no resultado baseado no cuidado clínico, em todas as variáveis e mudanças de ambiente que o Marcelo Parque já trazia antes do emprego da ECMO, com certeza eram totalmente diferenciais. Mas eu tive o prazer de presenciar a utilização da ECMO lá na UTI da clínica do professor Marcelo Parque há 10 anos. A Adriana Hirota, inclusive, extremamente competente ali no cuidado e no manejo ventilatório disso.
E aí, parando para analisar com mais calma, eu acho que faz todo sentido mesmo. Porque se para a utilização da ECMO é necessário mudar todo o ambiente para esse cuidado, a terapia intensiva tem que estar preparada para isso. Ainda mais quando a indicação ela é para uma substituição pulmonar, ou ainda mais agravante, quando a gente está falando de uma VA, para Cardíaco também. garantir essa assistência aí ao fluxo. E como um profissional intensivista, eu não sei se a gente está tão preparado para isso, professor. Reconhecer a gente fala assim, essa limitação. a proposta da substituição, da troca, de aumentar a proteção pulmonar, ela é incrível. Mas será que eu tô de fato pronto para entender toda a repercussão que aquilo que eu fizer em paralelo vai potencializar ou piorar ainda mais essa dinâmica da ECMO? E aí o professor me deixou uma pulga atrás da orelha, assim, sabe? Mas uma pergunta importante, interessante, para a gente conseguir trazer resultados mais efetivos no futuro próximo. Mas esse dado de 2.000 ECMOs eu não conhecia. É um número muito grande. Não né? conhecia. A gente sabe pelo número de membranas É vendidas. isso que eu ia perguntar. Como é que vocês rastreiam? Eu ia falar pelo número de membranas ou pelo número de máquinas que são... números de membranas vendidas. Máquina é um problema, porque as pessoas não compram as máquinas. Elas locam, Elas né? compram a membrana e alguém fornece a máquina. Poucos hospitais têm suas máquinas próprias. Não que não tenham, mas tem hospitais que Mas têm. a maioria funciona assim. Então, eu lembro que na época, essa talvez seja a diferença nossa do mundo desenvolvido, né? O mundo desenvolvido, quando teve a questão da ECMO, dos casos graves, que eles começaram a perceber que ia precisar de uma assistência extracorpórea para esses pacientes, a primeira coisa que eles falaram, e foi dos melhores centros, assim, que aquilo não devia ser a arma de frente da pandemia. Ou seja, eu não podia usar aquilo como uma solução. Ela teria que ser em casos selecionados, em centros selecionados, para otimizar o recurso, porque ia existir pouco recurso. Os resultados não foram tão positivos assim na literatura, quando a gente fala a nível internacional. Na Covid-19 foi abaixo do que era o esperado em vista dessa promessa que se tinha. Não, né? mas Acho que ele quer dizer é sobre o quanto as pessoas escalaram essa terapêutica sem... Sim. Não, mas é só para justificar aqui, não pode ser depende. algo salvador, né? Não é algo salvador, mas foi interessante porque assim, a Inglaterra, por exemplo, ela teve resultados excelentes, mas eles tinham 6 centros de ECMO. Então, era tudo direcionado para aqueles centros. O próprio Chile fez isso. O Chile ele tinha um desenho claro de como enfrentar a pandemia. Nós não tivemos esse desenho. Foi cada um por si. Era aquela confusão. Vocês lembram a pandemia? Um falava uma coisa, outro falava outra, usa ou não usa. O próprio SUS, dentro do protocolo, tinha a ECMO como uma das frentes, de manejo do... E a gente não tinha como utilizar. Nós utilizamos a ECMO no Sistema Único de Saúde, que é dentro do INCOR, mas financiado pela própria fundação. Não é... Até hoje a Conitec não incorporou a ECMO dentro do hall, né, de procedimentos reconhecidos pelo SUS ou financiados pelo SUS. Então a gente tem algumas dificuldades ainda dentro do nosso governabilidade, dentro do nosso país, que precisavam ser mais discutidas, mais amplamente discutidas. Porque nós estamos falando de alta complexidade, de preparar pessoas para esse tipo de terapia. E não só essa é uma delas, né, mas eu preciso de pouca gente fazendo muito bem para otimizar o recurso. Não pulverizar. Não muita gente fazendo mais ou menos. Ou fazendo mal. Né? Sim. Eu quis ser mais ou menos foi modesto. Mas é isso mesmo, eu que sou um pouco mais cirúrgico. É que você vê o cenário real, entendeu? Eu vejo um negócio... Eu que sou um pouco mais cirúrgico, foi incrível esse comentário. Olha, foi como é que é aquele tipo de trocadilho que o Ivens normalmente fala? Nossa, mas olha, esse trocadilho foi altíssimo, eu sou mais cirúrgico. Isso foi incrível. Não, assim, estilo de falar a mesma coisa, mas assim, tirando isso, eu acho que é muito importante a gente entender que se você quer fazer uma tecnologia, algo que é de ponta, extremamente, você tem que estar preparado. E muito complexo, né? A gente sempre fala assim, não basta comprar o equipamento, a membrana, você precisa ter equipe treinada, que vai manter aquilo 24 horas. Você já passou pela experiência de alguém falar assim, viu, eu quero colocar isso aqui no meu centro, em algum lugar do Brasil. E quando você explica o que aquilo requer, a pessoa fala, de fato, eu não tenho perna para isso ainda. Porque eu acho que às vezes
a minha visão disso, obviamente, é muito menor que a sua. Eu sou fisioterapeuta de terapia intensiva pediátrica, mas às vezes eu vejo que as pessoas não têm uma completa noção de como é manejar um paciente em ECMO, porque não é só canular. O problema começa, acho que depois que canula, em manter e manejar esse paciente para a gente tirar ele da canulação, que é o real objetivo, ou a ECMO ser ponte para o que a gente está esperando que aconteça. Então eu acho que às vezes quando as pessoas têm real noção do que é aquilo ali, elas chegam nessa coisa, não é de fato ter a máquina membrana e saber avaliar o paciente. Eu acho que elas realizem, sabe assim, alguma coisa que tipo, não tô pronto para isso. Tipo, não é... Cai a ficha do tipo, cara, é muito complicado. Sim, a gente tem um grupo aqui, a gente já tem uma ELSO latino-americana. É isso que eu queria saber. É um capítulo. Te falo mais tarde um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem uma ECMO, uma ELSO latino-americana. É um capítulo na América Latina. E nós temos um grupo de brasileiros, e é interessante porque, assim, dentro da América Latina, somos os únicos que falam português, né? Então, assim, nós temos um número enorme de centros, e a gente fala, assim, que esse grupo é tipo como se fosse uma ELSO Brasil, né? Tipo, é um capítulo, porque nós temos que fazer os nossos protocolos em português, publicar em português, fazer os nossos cursos em português. É um trabalho grande. E a gente tem feito muitos treinamentos específicos, assim, tipo, algum hospital que quer começar a fazer ECMO, então a gente vai lá, se prepara, pega várias pessoas que são treinadas como instrutores, né? Agrupa esse pessoal e vai até o hospital, e é muito gratificante isso, porque a gente está treinando uma equipe, não só uma pessoa, mas um grupo todo. E no final a gente sempre discute como vocês vão começar. Às vezes é centro que não tem experiência, né? Como escolher o paciente, geralmente é muito focado, então assim, pode ser um grupo mais respiratório, um grupo mais de cardiopediatria. Isso é muito diferente, cada grupo tem seu paciente, suas particularidades. O perfil da UTI que está sendo inserido. Exatamente, ele vai aplicar uma tecnologia ou uma terapia totalmente diferente dependendo de quem ele está tratando. E tem muito disso aí, né? A hora que você apresenta tudo e a pessoa cai na real, que eu vou precisar agora, eu não posso mais falar que eu não tenho gente treinada, as pessoas começam a ficar preocupadas. É o famoso hora que a água bate, né? É uma tipo assim, baita responsabilidade. Mas e agora? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, assim, como é que eu começo? É uma mudança de cultura também para o lugar que vocês levam esse treinamento, né? Com certeza. É claro que esses são centros que já decidiram que eles querem começar, mas sempre existe essa preocupação. Existe um retorno, assim? Um que prazo para retorno, para avaliar? Não, o que eu ia perguntar é se vocês conseguem acompanhar esse centro. Não, é isso, tipo assim, a primeira vez que o paciente sai de fato e fica bem. Eu acho que a gente vai criando uma rede. Uma rede. Na verdade, sim, a ECMO quem faz ECMO dentro e pertence à ELSO, a ELSO é como se fosse uma família. De especialistas de todas as áreas que vocês imaginarem, né? Nós temos desde trauma, neonatologia, pediatria, todos convivendo nos congressos, são multi-especialistas. Né? E a gente vai criando uma rede de amizade e de ajuda. Então, assim, os casos duvidosos, os casos difíceis, a gente pega telefone, WhatsApp, grupos. Que legal. A Marina falou, ela falou assim, às vezes o negócio aperta aqui, eu ligo pro Canel. Ela falou. Isso é muito comum. A Marina liga, eu tô com um caso assim, o que você acha? Bom, a gente discute, eu não sei, eu peço ajuda para alguém. Então, assim, isso é muito gratificante, porque você vai vendo os centros crescendo, você vai vendo cada vez mais sucesso, né? Então, compartilhar isso é muito interessante. E você vê que, com certeza, assim, esse grupo nosso aqui dentro no Brasil tem se ajudado muito. Né? Na pandemia, a gente fazia muito isso, porque na pandemia nós tivemos vários aspectos, não só técnico, mas de suporte emocional, aquela dificuldade, o que está acontecendo, né? O que eu faço agora, um ajudando o outro. Então, esse time se ajuda, essa equipe se ajuda e vai crescendo isso, né? E sempre, esse talvez seja o acompanhamento, entendeu? Você vê alguém que foi treinado, crescendo, o serviço crescendo, prestando um serviço cada vez maior para a comunidade, né? É muito gratificante e mostra que esse sistema funciona,
né? Com certeza. Sim, E porque desenvolvendo habilidades específicas do perfil do paciente e voltando para contribuir nessa família, com essa conexão, essa rede. Isso é demais, e cara. provavelmente Isso é foi muito assim que a saudável. Elso canadense virou a referência que ela é e pôde multiplicar isso para o mundo inteiro, né? Mas essa iniciativa de ter quero que você fale um pouquinho, por favor, da Elso latino-americana, porque é uma conquista. Imagina as pessoas não precisarem viajar para a barreira da língua, a barreira do desprendimento de tempo e do financeiro, para ir até lá ter esse conhecimento que vai ser baseado no que eles fazem para os pacientes que são o perfil daquele lugar e ter uma galera que já facilitou esse caminho, trouxe aqui para o Brasil, já tem literatura em português, o curso em português, com pessoas que já têm bastante prática aqui. Então conta pra gente, por favor, professor, como que tá funcionando a Elso Latino-Americana. E depois eu criei com a doutora Marina um quadro que eu falei que eu vou publicar isso, eu vou fazer uma pergunta pro senhor no final. Ok. Bom, a Elso, na verdade, ela surgiu no início da ECMO, né, com o Dr. Bartley, o primeiro caso, que foi numa aspiração de mecônio. E ele formou um grupo, né, com a seguinte ideia: como é um procedimento raro, feito em poucos casos, eu vou criar um grande banco de dados. Todo mundo que fizer os seus casos vai reportar para esse banco. Então ela começou com os 3 pilares, né? Educação, registro, que é o banco de dados, e protocolos, né? Foi essa ideia inicial, e isso foi criando uma família de pessoas interessadas naquele assunto, que foram trocando experiência, etc. e tal. Num determinado momento, a Elso se expandiu e falou: bom, está na hora agora a gente fazer capítulos regionais. Capítulos, na verdade, são algumas regiões. Então, nós temos a Elso Global, que é Estados Unidos e Canadá, a Euroelso, que foi a segunda que foi criada. Nós fomos a terceira, a Elso Latino-Americana. Foi depois de uma reunião no Chile, ele juntou várias pessoas que estavam fazendo ECMO na época, né, e fundou essa Elso Latino-Americana. Depois a Asia Pacífico e a West Asia. Cada capítulo da Elso tem seus problemas. Tem gente que tem dinheiro, como é a parte oeste asiática, mas não tinha gente treinada. Né? Nós, com as duas dificuldades, tanto com poucos recursos e poucas pessoas treinadas. Né? E criou-se uma ajuda internacional. Então, nós temos apoio da Elso Global no desenvolvimento dos protocolos de treinamento, dos modelos de treinamento, e a gente foi incluído nessa comunidade internacional. Isso fortaleceu muito, né, a troca de experiência. Os nossos instrutores hoje aqui foram todos treinados por eles, né, que treinaram os instrutores dentro dos Estados Unidos, no mesmo molde, como é no caso do PAUS, que você tem os instrutores treinados naqueles modelos, a gente também tem isso que dentro multiplicam da dentro do mesmo padrão. Então, como fazer a simulação, como treinar, o que observar, quais são os protocolos, isso com certeza deu um impacto enorme, né, na nossa formação e na qualidade da ECMO aqui no Brasil. Né? Dentro desse conceito, nós tivemos vários centros dentro da Latinoamérica que estão até mais evoluídos que nós, né? Por algumas condições locais. Né? Então, assim, você pega o Chile, por exemplo. O Chile já tem uma estrutura talvez melhor que a gente, hospitalar, muita coisa... Caminhou. Informação, a forma de regulação, de chegar material até eles é muito mais simplificada do que acontece aqui no Brasil. Então, eles cresceram e se organizaram de uma forma bastante exemplar dentro da América Latina. No México nós temos Monterrey também, que é um outro polo importante, mas Monterrey é quase Estados Unidos, né? Muito próximo. Está bem beiradinho. E nós fomos ficando, Paraguai, os grupos foram se formando e a gente tem um encontro bianual. Nesse ano agora, o próximo encontro vai ser na Argentina, né, onde a gente troca experiência e vem gente da Elso Global e da Euroelso se juntar nesses nossos eventos. Então, assim... É de fato uma comunidade de suporte. Exatamente. É uma comunidade de
de suporte, de trocas de experiência. Né? É muito saudável esse É formato. muito legal. Muito saudável. E é muito legal saber que vocês fizeram parte, fizeram um esforço para que o Brasil tivesse isso. Né? Não só na América Latina, mas que aqui no Brasil a gente tivesse isso. É muito... Replicar o formato, Exato. né? Isso é muito bacana. Faz se sentir nesse modelo. Você falou que você criou um formato com a Marina, eu fiquei curioso agora. Não, foi você que disse que eu criei um formato, eu achei incrível e eu vou replicar. A gente não tem mais tanto Vai virar tempo a produção assim. de conteúdo da Bia. quer É. ver? Não, eu falei pra Marina assim, eu pedi pra ela contar um caso de algum paciente Ah, que foi sim. um negócio muito legal, assim, de ver aquela condução do caso e que o paciente... Desfechos felizes, por favor. Posso que professor. tem vários. Que mudou o olhar de quem estava trabalhando ali com aqueles pacientes, que você usa de exemplo. Eu queria saber um caso, principalmente se for uma criança, vou ficar mais feliz. E eu falei que eu vou chamar de histórias para aquecer o coração. E aí o Augusto falou assim, cara, histórias para aquecer o coração, falando de ECMO... É muito trocadilho. É muito trocadilho, né? Porque com a Marina a gente falou o seguinte, né? Quando ela contou pra gente porque que ela quis ser a representante ali da mudança que aconteceu com a ECMO Minas lá em Minas Gerais, o que ela falou pra mim foi assim, quando eu peguei a criança da mão da mãe pra entrar no centro cirúrgico e eu vi que aquela criança não ia sair, que o cirurgião falou pra ela, essa criança não vai sair de SEC, o que ficou pra ela não foi assim, tecnicamente o que estava acontecendo ali. Foi o que eu vou dizer pra essa mãe? Como é que eu faço com que isso não aconteça mais? E aí depois ela contou pra gente vários casos de pacientes que tiveram desfechos bons. E eu falei, aí foi o momento em que o coração começou a ficar quentinho. Da gente ver que o esforço valeu muito a pena e que a gente tem hoje uma tecnologia muito complexa, mas que já é bem manejada por bastante gente aqui no Brasil. Então eu queria saber se você tem um caso como esse. O sino aqui é a comemoração, É a comemoração. das metas. Se você tem um caso assim para contar pra gente de algum paciente que foi marcante de alguma maneira. Eu acho que sim, são inúmeros casos. Na verdade, a gente começou a ECMO dentro da pediatria, né, por necessidade, até porque assim, era muito triste, muito pesado, né, você levar alguém para a sala de cirurgia e ter um desfecho não satisfatório, né, tipo, aceitar que você não tem mais nada o que fazer após Chegamos no limite a cardiotomia. da E às vezes isso é inesperado, pode ser um caso simples, pode ser um caso que já era esperado e aconteceu, mas sempre você espera que vai superar aquilo. E aí a gente começou a fazer isso. Então hoje, praticamente, a gente não tem mais desfecho não satisfatório dentro da sala. Não termina na sala a nossa cirurgia, né, como era no passado. Então isso acho que mudou bastante. Acho claro, que esse passo é incrível. Não é? Claro que tem muitas coisas que marcaram a gente. Por exemplo, esse primeiro caso de Brasília foi um caso que marcou muito, né? Porque a gente fez exatamente tudo o que a gente fazia antes, mas deu certo naquele caso. Então, ver aquela criança sair, eu lembro perfeitamente assim, era uma menininha, acho que ela tinha uns 9 meses mais ou menos, quando foi operada. Bem pequenininho. E aquele desfecho, né, a foto dela de alta do hospital, aquilo foi assim, eu lembro até hoje como marcou isso, né? E ela cresceu depois, então tem entrevista dela depois mais velhinha, né? Então assim, tudo Nossa, aquilo... que delícia isso, né? Eu acho que isso Tem 20 anos hoje, pô. Isso é muito, muito legal você ver, né? Tem alguns outros casos que a gente viu também a dificuldade que é muitas vezes que só a ECMO não basta, que eu acho que é um outro assunto para um outro podcast, mas assim, e nesse caso tem um caso que marcou bastante a mim, que era o primeiro NOROD que a gente teve, que eu tive pessoalmente, que foi para casa. E ela fez o segundo estágio depois, e o terceiro estágio, e no terceiro estágio, que é o Fontan, ela fez tudo NOROD, Glenn, Fontan? Isso, no Fontan ela teve, já estava no pós-operatório, mas evoluiu, já estava estubada e tudo mais, mas começou a evoluir muito mal, e nós colocamos ela em ECMO, né? E colocamos em ECMO, tiramos ela da situação mais grave. Como mesmo em ECMO ela não estava respondendo, a gente precisou desfazer o Fontan e continuou mais um tempo em ECMO. E eu acho que aí você vê o limite da tecnologia. A ECMO ela não foi feita para muito tempo. E aí eu preciso de alguma coisa a mais.
E a transição depois para um ventrículo era necessária para essa criança, para ela chegar até o transplante. E foi quando nós conseguimos uma doação de um ventrículo. Como era um ventrículo único, então um ventrículo só Sim, sim. funcionou para ela. Infelizmente o desfecho dela não foi satisfatório, mas não a assistência foi fantástica, tal, conseguimos, né, tirar ela da situação mais grave, mas ela teve uma hipoxemia importante e outras complicações e acabou não resistindo, não teve alta no hospital. Mas através disso, ela nos ensinou algumas coisas a respeito da fisiologia univentricular. E mais recentemente, nós tivemos a oportunidade de aplicar esse conhecimento num outro paciente que é um univentricular, que a gente colocou um dispositivo de assistência circulatória e ele vive hoje com um dispositivo de assistência circulatória implantável. Sim. Né? Mas foi uma lição que veio desse conhecimento progressivo. Né? Então, não são casos que marcaram, mas eu acho que essa trajetória... Eles se somam para ir aumentando o conhecimento e a possibilidade para o próximo. O desenvolvimento da ciência e do Exatamente. Então, assim, conhecimento. hoje, nós estamos dentro de uma instituição, hoje nós fazemos cerca de 80 ECMOs ano. É bastante. São 5 grupos, né? Então nós temos o grupo de transplante pulmonar, a terapia intensiva de adulto, né? No pós-operatório, tem o grupo de transplante adulto de coração e de pulmão, os dois usam ECMO, e nós da cardiopediatria. Na cardiopediatria nós fazemos mais ou menos 25 casos ano, dá uma média de 2 casos ao mês, mas se você for lá, todo dia hoje no INCOR nós temos uma ECMO praticamente funcionando, porque são 7 dias, 10 dias de assistência, então e isso a gente dá um prazer e uma alegria enorme, né? Imaginar de como a gente começou e que cada sucesso e cada insucesso nos fez crescer, né? E poder hoje oferecer a essas crianças uma chance, né, de algo que seria inevitável no passado, né, que seria o choque pós-cardiotomia e óbito após, devido a esse baixo débito, essa disfunção, que é transitória muitas vezes. Sim. Né? Além de 72 horas, esse coração recupera a função. Sim, sim. Legal pensar 20 anos depois da primeira sobrevivente, né, como estão as coisas, e pensar nos próximos 20 anos, né, quais são as evoluções. Professor, queria agradecer muito a nossa conversa. Infelizmente, o nosso tempo... a conversa ficou tão boa que passou assim, ó, estalou o dedo. Mas eu queria saber se a gente consegue chamar o Aurélio para agradecer também a presença do professor Canel aqui. Obviamente, eu ficaria aqui falando eu mais ficaria 4 horas. 8 dias conversando com o professor Canel. Inclusive, eu faria facilmente esse curso para entender. Mas para o Aurélio agradecer aqui também, né, a presença do professor nesse encerramento das transmissões Passando pelo Plantão Podcast na segunda edição que nós estamos aqui, e trazendo esse detalhamento que não deu tempo ano passado para a gente conversar, mas já estou sentindo que talvez a gente precise de uma terceira edição. Se a gente tiver uma terceira temporada de Passando Plantão, a senhora já sabe que é tradição agora. Vira o Passando Plantão. Eu acho que tem que ser tradição do Passando Plantão na Feira Hospitalar o professor Canil, né? E dá uma olhada. Já, olha lá, já vai entrar daquele jeito. Inclusive, quero que a Amanda Reis também entre aqui. Aurélio, fique à vontade. Doutor Canel. Amanda, por favor, vem aqui. Vem aqui do meu ladinho. Para agradecer também a presença da Amanda, que esteve conosco aqui e tornou possível, né? Amanda e Bia, nossas produtoras executivas, tornaram possível a recepção dos pacientes, os termos, a organização de tempo, interação com os especialistas. Vamos trocar, tá pronto lá, para que vocês tivessem uma transmissão fluida, agradável, ininterrupta, que agora completa exatamente 28 horas de transmissão. Não é para qualquer um, não. E a nossa parceria foi incrível mais uma vez. Não podíamos encerrar de melhor maneira com o professor Canel. Eu sou suspeita, né? Então vou deixar com você. Ele não precisa nem falar, doutor Canel, quanto tempo está com a gente, né, doutor Canel? Eu me recordo que teve até um episódio... Eu sempre que eu vejo o doutor Canel, eu lembro quando eu tive que consultá-lo quando meu pai faleceu. Você vai lembrar disso. Em 2018, meu pai faleceu no dia 31 de dezembro de 2018. E a gente olhou com carinho o que podia e não dava para fazer mais nada, que foi um ataque cardíaco fulminante. Então, além de tudo,
É um carinho especial com alguém que é tão importante no meio que circula, com uma referência, uma bibliografia invejável. Obrigado por tudo. Prazer ter acabado e terminado mais um ano com o Dr. Caneu, com vocês e com muita alegria. Eu fico feliz pelo conteúdo. Esse aquário aqui ficou muito melhor e vamos ver como é que vai ser os próximos, né? Acho que ficou bem legal. Tem convite para voltar no ano que vem, é isso? Parece que Convite eu não estou sabendo, eu não sei. Será que vai ter feira? Ué. Eu estava agora mesmo negociando com o dono da feira. Eu falei, eu preciso de 50% de desconto para fechar para o próximo ano. Não tem. Mas a pergunta é, se tiver feira, vai ter passando plantão na Guest? Vamos deixar aqui. O que vocês acham? Olha... Fica a pergunta. Eu quero saber, vai ter ou não? O pessoal quer ou não quer? Comenta no chat aí se vocês querem a terceira edição do Passando Planta Podcast na Feira Terceira Hospitalar. temporada, já pensou? Porque já Só definimos aqui que uma das tradições é receber o professor Caneu.